Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 do curso de Prática e Benefícios Previdenciários 2026. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É um prazer poder entrar na sua casa e poder te entregar um conteúdo valiosíssimo de prática previdenciária para você advogar com segurança nessa que é hoje a melhor área do direito para quem quer ter retorno rápido, para quem quer ter retorno imediato, para quem quer atuar sem depender do judiciário, uma área que está muito demandada hoje nos escritórios de advocacia. É um prazer, depois de uma aula que a gente teve ontem, com mais de 4.583 pessoas ao vivo. Nós batemos recorde ontem. Eu nunca tinha colocado tanta gente assim numa aula ao vivo nesses 10 anos de evento. O máximo que a gente conseguiu foi 4.200 pessoas. E ontem a gente passou a marca dos 4.500. Por isso que hoje cedo eu presenteei vocês com os comentários da aula em PDF que eu mandei lá no grupo do WhatsApp para vocês, para quem está inscrito no evento e está aqui nessa aula de hoje. É um prazer, mais uma vez, poder te entregar hoje que é um dos melhores benefícios para você atuar, que é o BPC Loas, que é um trabalho social também de transformação da vida do nosso cliente, tá? E olha, para vocês verem como que a advocacia ela está cada vez mais consciente de que a gente está vivendo a oportunidade do ano, a oportunidade da década na área previdenciária. Essa quantidade de pessoas participando de uma aula ao vivo. A gente teve ontem uma aula para ensinar para vocês um serviço que você não precisa nem do próprio INSS, que é planejamento previdenciário. Eu vi muitos comentários no chat, eu assisto os comentários depois no replay, né? E eu vou tentar desmistificar algumas coisas que eu vi ontem aqui no chat, algumas objeções, algumas dificuldades, inclusive a live que eu dei hoje cedo, tirando dúvidas sobre planejamento, tá liberada para vocês lá no feed do meu Instagram depois, tá? Mas antes da gente começar, eu quero mostrar um áudio para vocês, que eu estava relembrando aqui de uma cliente nossa, que a gente conseguiu a aposentadoria dela. E aí eu mandei um áudio para ela falando, dando a notícia. Olha que legal o áudio dela, olha só que bacana. Tô passando para te dar uma boa notícia. Saiu sua aposentadoria, viu? Tá aposentada já, parabéns. Acabei de receber a notificação aqui. Agora esperar que daqui uns 15 dias mais ou menos você já recebe a primeira parcela já, viu? Eu vou te manter informado aqui. Parabéns. Olha a resposta dela. Nada! Ai, que notícia boa! Maravilha! E você sabe por quanto, filho? Eu aposentei? Salário? Ai, que bênção! Obrigada! Obrigada! Ai, que felicidade! Só encher a cara! Vocês ouviram? Isso é ser um previdenciarista. Isso é ser um previdenciarista. Você trazer alegria para as pessoas. E as pessoas te darem uma resposta como essa. Eu vou encher a cara. Era uma cliente nossa muito querida, que a gente conseguiu a aposentadoria dela. E o caso dela, primeiro, foi uma ação trabalhista, que a gente pediu adicional de insalubridade. Ela trabalhava numa clínica onde ela fazia limpeza dos banheiros, das salas. Era uma clínica que fazia procedimentos, pequenos procedimentos cirúrgicos. Tinha contato com doenças infecto-contagiosas, com agente biológico mesmo. Fizemos a ação, pedimos o PPP, toda a ação de adicional de salubridade que a gente faz um pedido lá na petição inicial para retificação do PPP. Por quê? Talvez a empresa tenha fornecido o perfil profissiográfico previdenciário para o segurado, para o trabalhador, mas não da forma que deveria estar preenchido. E aí, depois de um laudo pericial do juiz trabalhista, onde constata a insalubridade, tem que retificar o PPP. E aí a empresa deu o PPP para nós, entramos com a ação, com o pedido de aposentadoria dela, conseguimos alcançar ali um período maior, porque a gente converteu esse tempo especial, e ela aposentou e mandou esse áudio aí pra gente, né? Então é isso, isso é ser previdenciarista, é mudança da vida do nosso cliente, mas ao mesmo tempo você mudar a sua vida, você poder realizar os seus sonhos para a previdenciária. Vocês acham que eu não sonho todos os dias com esses precatórios de 100 mil, 200 mil, 300 mil que a gente tem para receber? Lógico, isso é você plantar. A advocacia você planta todos os dias. E como eu falei ontem, você tem que acordar todos os dias inconformado. Com o que, Thiago? Hoje eu tenho que fechar um contrato.
Você tem que ter essa sede, você tem que ter essa gana, você tem que ter essa ânsia todos os dias, essa ambição de querer fechar um contrato todos os dias. Porque deixando de fechar um contrato amanhã é um dia a mais lá na frente sem receber honorários. Você tem que pensar nisso, ou sem transformar a vida de um cliente. Então a gente está vendo uma oportunidade na área previdenciária e o advogado ele precisa aproveitar essa oportunidade através de 3 coisas. Primeiro, ter a prática para poder saber fazer os requerimentos e brigar de igual para o INSS. Segundo, estar no digital, que é o que vocês vão aprender hoje. E terceiro, usar a inteligência artificial para fazer a gestão do seu escritório. É isso que vocês vão aprender hoje também, tá bom? O que vocês vão aprender na aula de hoje? BPC Loas, como anunciar o seu escritório na internet, fazer campanhas de BPC, prospectar clientes, fechar contatos e executar esse trabalho. Alguns recados importantes que a gente viu muita gente reclamando no chat ontem. Thiago, como que eu baixo o material? Como que eu acesso o material? Como que eu faço para acessar o link da planilha? Primeiro, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como vocês vão salvar os materiais, tá? Alimenta o coração e mexe com a memória. Farinha láctea que faz história. Alimenta o coração e mexe com a memória. É o sabor original que faz história. Oxe, tu já viu as obras do novo PAC do governo do Brasil? Rapaz, e a ponte? Porque tem gente que tem dificuldade com a parte tecnológica e não sabe como salvar. Então vocês receberam esse link aqui ontem. Vocês não vão editar a planilha. Vocês vão mandar esse link para o computador de vocês. Ele vai aparecer assim, ó. Só para vocês entenderem. Ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Com o botãozinho aqui, somente ver, tá vendo? Para você editar, você tem que fazer uma cópia. Vai vir aqui em arquivo e fazer uma cópia. Tá vendo? É simples assim. Não tem segredo, tá? Todo o material que eu mandar para vocês é a mesma coisa. Vocês entram aqui no material, fazer cópia ou baixar. Eu ensinei isso ontem no final da aula, mas ainda assim tinha gente com dificuldade para poder acessar o material. Cada aula é um material específico, tá? A aula de ontem foi a planilha de cálculos. A aula de hoje é uma ficha de atendimento de BPC. Eu não vou entregar todos os materiais que eu mostro aqui para vocês, porque a promessa é um material por aula. E outra, muita coisa vocês podem pegar na internet, tá aberto, tá divulgado, tá no Google. Muito embora muitos materiais aqui fazem parte da mentoria, mas é uma forma de eu condensar o conhecimento num formato diferente de material que a gente entrega para os nossos mentorados. Mas está tudo público, está tudo aberto na internet. Outra coisa, sobre se a aula vai ficar gravada ou não. A aula vai ficar gravada. E teve gente ontem que duvidou que eu não estava ao vivo. Acharam que eu estava numa aula gravada. Pessoal, agora são 8h08 da noite. Essa aula é ao vivo. Hoje é dia 8 de abril, às 8h08. Tá? Essa aula está ao vivo. Então, as aulas vão ficar gravadas. Para quem não sabe, eu estou com uma pedra no rim. E essa pedra está descendo e eu vim sentindo dores aí nesses últimos dias. Então, se der uma dor muito intensa aqui, vocês vão perceber que a aula é ao vivo. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que ir para o hospital aqui do outro lado da rua, tá? Tira todas as distrações, preste atenção na aula. Eu vi que o chat atrapalhou demais ontem, a galera de prestar atenção. Pessoal, esqueça o chat enquanto eu estiver explicando. Depois vocês usam o chat, quando eu pedir para vocês usarem. Preste atenção, porque a matéria ela é bem densa. Sobre a lista de presença, que eu vi que tem gente perguntando, não tem lista de presença. A gente não vai emitir certificado no final da aula, tá? Ou no final do evento. Não tem certificado. Certificado não paga a conta. O que paga a conta é honorários do bolso. O que dá honorários do bolso é o conteúdo que eu vou te entregar aqui, os materiais. É isso que vai colocar honorários no seu bolso, tá bom? Ó, nosso número oficial. Eu tô vendo que muitos de vocês não estão abrindo as mensagens que eu tô mandando no direct de vocês. Eu tô mandando um WhatsApp particular para vocês e eu pago para isso. Então o material que eu mandei ontem, a planilha, na verdade, eu mandei hoje cedo por esse número oficial. É só vocês salvarem esse número aí, beleza? Eu quero começar falando de uma história que me marcou muito. Quando eu resolvi sair daquele escritório que eu falei pra vocês, que eu trabalhei 3 anos lá, faturando já uns 15 mil por mês, eu saí de lá para recomeçar do zero. Foi a melhor escolha que eu fiz. É a mesma coisa de eu jogar o chapéu de um lado do muro e pegar do outro lado, antes dele cair. E essa história é de um livro do Sun Tzu, Arte da Guerra. Ele conta a história de um general que estava indo para a guerra, levando ali o seu exército, e para ele chegar até o local da batalha, existia um precipício e uma ponte.
O exército contrário era muito mais numeroso do que o exército desse general. E o seu exército sabia disso, seus soldados sabiam que eles estavam em menor número. E eles iam em desvantagem. E isso já girava na cabeça deles um medo constante de morrer. E o general foi passando, esperando todos eles passarem por esse precipício, por essa ponte, e ele ouvia o exército murmurando: olha, se der errado a gente volta, se der errado a gente foge e volta pro outro lado, para a gente não morrer. O que ele fez? Ele esperou todo mundo passar. Quando todo mundo passou, ele foi o último e foi lá e tacou fogo na ponte. Ele queimou a ponte, porque a ponte era o que estava fazendo o exército dele já ir para a batalha derrotado. E eu quero fazer um paralelo com a advocacia, principalmente com a advocacia previdenciária, depois de muitas coisas que eu ouvi ontem no chat. Gente falando que, é difícil, eu não estou entendendo, eu estou muito confuso, eu vou desistir, eu não vou mais participar. A ponte para você são as suas crenças limitantes. As crenças que você tem de que você não vai dar certo, de que as pessoas estão colocando uma pressão muito em cima de você, que você não foi feito para advocacia, que você não vai ganhar dinheiro, achar que dinheiro é ruim, achar que ganhar dinheiro é... Quando a gente fala que vai cobrar 6 primeiros benefícios de BBC Loas, tem advogado que acha ruim. Onde já se viu isso? Aonde já se viu isso? Lá no Norte e Nordeste, sabe quanto cobram de BBC Loas? 13 mil reais. E ainda tem advogado que faz o cliente pegar empréstimo consignado para pagar à vista os honorários. Eu não faço isso para o meu cliente, eu não acho certo. Mas eu também não acho certo ficar reclamando que vai cobrar 6 primeiros benefícios do cliente. Lógico, cada cliente é um cliente, a gente vai ver agora em cobrando honorários, mas queima essa ponte. Talvez o medo de estudar, às vezes a preguiça, a procrastinação é uma ponte, é uma crença que está te atrapalhando de ter resultado na advocacia. Muita gente desistiu no meio do caminho, eu falei, ontem a gente tinha 4.800 e poucas pessoas, 4.500 e poucas. Hoje a gente pode ter até metade, porque a metade desiste. Ou aqueles que gostam de gravado, tudo bem, mas tem gente que nem compareceu, porque não queimou essa ponte. E para advogar no previdenciário você precisa queimar a ponte. Você precisa queimar a ponte. Quer fazer um compromisso com você mesmo hoje? Coloca aí no chat. Eu vou queimar a ponte. Eu vou queimar a ponte. E que ponte é essa, Thiago? O medo, a frustração, a insegurança. Tem metodologia para isso. E é o que eu estou te ensinando nesse evento. Onde você está tendo a oportunidade de conhecer uma técnica inovadora de atuação na área previdenciária. Aprendendo os benefícios que vão te ajudar a sair do zero de conhecimento aos honorários em 30 dias. Como foi o caso da Severina, que eu mandei para ela a notícia do requerimento que eu fiz há uma semana atrás. Saiu o benefício, 15 dias depois o dinheiro estava na conta. Através de conhecimento prático, não conhecimento teórico que você pega no livro, ou você vai pegar na lei, ou que você vai ver na pós-graduação. Conhecimento que realmente resolve, é isso que a gente vai te ensinando. E a partir desse método, você vai enxergar o seu escritório como um negócio. O que é enxergar o escritório como um negócio, Thiago? É você entender que você precisa investir tempo, dinheiro, energia e conhecimento para ter retorno. Meu pai me ensinou desde cedo, Thiago, aquilo que você ganha, você tem que gastar com coisas que vão multiplicar o seu dinheiro. O escritório de advocacia é basicamente você pegar o dinheiro que você tem, investir lá no seu escritório e fazer ele multiplicar em mais dinheiro. É isso que é o escritório de advocacia. Se você não percebe isso, você está trabalhando de graça. Se você não cobra consulta, você está trabalhando de graça. Se você não cobra para fazer um planejamento, você está trabalhando de graça. Você está o quê? Diminuindo o seu patrimônio, que é o seu tempo. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não está investindo, você nem tem escritório, mas você está gastando o seu tempo. Escritório de advocacia é multiplicador de renda, multiplicador de dinheiro. E a nossa metodologia, que eu venho ensinando para vocês, vai te ajudar a criar uma máquina de produzir honorários na esfera administrativa e judicial, criando autoridade, que eu sei que muita gente que quer ter autoridade, reconhecimento tanto dos clientes como da família na carreira previdenciária. Mas já quem é você para falar disso? Qual é a sua autoridade? Eu falei ontem, eu tenho um escritório de advocacia, mas mais do que isso, eu sou hoje mentor de advogados. Hoje a gente ensina outros advogados, mais de 67 mil advogados, fizemos vários eventos, como você está vendo aí na tela, coloca aí para eles verem, vários eventos para advogados, a gente mostra a nossa metodologia, que é aquilo que a gente faz no nosso escritório. E com apenas 6 contratos, foi o que eu prometi para vocês, com apenas 6 contratos por mês, é possível você faturar 20 mil reais usando a internet. Atuando em quê? PPC, benefício por incapacidade, salário maternidade e uma aposentadoria por idade.
Não estou nem falando de aposentadoria por tempo, que às vezes ela até demora para sair do INSS, mas por idade, até o próprio robôzinho lá do meu INSS já sai o automático benefício. Esse é um método que a gente já foi ensinado para mais de 20 mil advogados em todos os estados do Brasil. Mas para você chegar nesse resultado, para você chegar nos 20 mil por mês, primeiro ponto que você precisa fazer é organizar o seu escritório. Vamos organizar a casa agora? Vamos organizar o seu escritório agora? Eu vou mostrar um mapa mental para vocês, que é basicamente como que o escritório de advocacia previdenciária funciona, tá? E como é que você vai organizar o seu escritório, que é a estrutura de um escritório de advocacia escalável, tá? Vamos lá, o seu escritório hoje, ele precisa ter no mínimo 3 setores. O meu tem esses 3 setores, setor comercial, setor operacional e setor administrativo, tá? Dentro do setor comercial, você vai ter ali o setor de vendas e o pós-vendas. Thiago, não fala de setor, porque eu sou eu sozinho. Tudo bem. Mesmo que seja você sozinho, você tem que separar suas atividades por esses setores. Você vai separar as coisas que você faz no dia a dia por esses setores. Sabe qual é o problema do advogado? Ele chega no escritório, abre o computador e vai fazendo o que vai aparecer na frente dele. Ah, tem uma coisa aqui na minha mesa, deixa eu resolver isso aqui. Ah, alguém está chamando no WhatsApp, deixa eu responder. Ah, um cliente mandou, falou que vai vir aqui para eu atender. Deixa eu parar de fazer o que eu estou fazendo para poder atender esse cliente. Falta rotina. Falta rotina. E a rotina depende do quê? Da setorização do seu escritório. Então o seu escritório precisa ter o setor de vendas e o pós-vendas. Dentro do setor de vendas, o que é o setor de vendas? Ele é o setor de aquisição de novos clientes. É onde você adquire clientes no seu escritório. Se você não pensa nesse setor, como é que você está fechando o contrato? Está orando para Deus te mandar um cliente todos os dias, sem fazer nada? Deus até manda, mas você precisa fazer alguma coisa. E você precisa criar atividades dentro desse setor para prospecção. É o que a gente chama de prospecção ativa de clientes. Quais são as estratégias de aquisição? Você vai usar o tráfego, pode ser orgânico ou pago, através de mídias sociais, criativos, que você vai criar, que são imagens ou vídeos para poder trazer esses clientes. Você tem que ter uma equipe comercial, que é uma pessoa que vai fazer o atendimento prévio e o advogado que vai fazer o fechamento. Você mesmo pode fazer os dois através de ferramentas e a esteira de novos produtos, que é onde você vai começar a analisar as oportunidades. Esse é o setor de vendas dentro do setor comercial. E tem o setor de pós-vendas, que é o de relacionamento, que é aquele do cliente que já fechou o contrato. Qual é a composição dele? É você, advogado júnior ou um SDR. SDR é um atendente. É aquela pessoa que vai fazer a ponte entre você e o cliente. E a comunicação com o cliente, tá? Thiago, é tudo isso que o meu escritório precisa ter? Sim, você já faz boa parte disso aqui, só que faz sozinho de forma desorganizada. Dentro do setor operacional, é a execução do trabalho. Então você tem um setor só focado em fechar contratos e se relacionar com o cliente. E depois você tem que ter um setor focado em executar o serviço. Eu separo ele por 3 subsetores. O setor operacional responsável pelo administrativo, que é o administrativo do INSS. O operacional responsável pelo judicial, que é a controladoria de prazo. O que você precisa é ter uma rotina semanal para cada um desses setores. Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou focar no responsável pelo administrativo e judicial. Na terça-feira eu só vou ficar responsável pelos prazos, cumprimento de prazo, controladoria de prazo, contagem, verificar ali os cumprimentos de exigências. Então essa é a separação que você vai fazer dentro do seu escritório. No setor operacional administrativo, você vai fazer o quê? Coordenar o processo administrativo previdenciário, que é o peticionamento e requerimento, os prazos do processo administrativo, as perícias e audiências e a organização de dados, que é senha, documentos de gerente do seu cliente. Você só precisa do quê? Rotina para poder implementar tudo isso aqui. Operacional responsável pelo judicial, mesma coisa, audiência, peticionamento, perícias e sustentações. E dentro da controladoria de prazos, um dia para poder verificar se os prazos estão sendo cumpridos e não perder prazo do cliente. E o setor administrativo é você terceirizar o financeiro, ou você mesmo faz contas a pagar e receber, contábil você terceiriza para uma contabilidade, e RH é um papo para um outro assunto, é quando você chegar no 4º nível, que é quando você vai começar a contratar gente para o seu escritório. Deu para entender? Agora é o seguinte, Thiago, eu não vou conseguir implementar isso de cara, e não vai mesmo, porque o escritório...
gratuito de licitações. Se você quer fazer um curso gratuito de licitações e ainda receber um certificado para aprender a como se tornar um analista master em licitações e faturar acima de R$10 mil por mês, eu vou realizar a Semana do Analista de Licitação. Um curso que, como eu disse, é totalmente online, é gratuito e vai colocar... No escritório de advocacia, quando você trabalha sozinho, você precisa enxugar a estrutura. E como é que você enxuga a estrutura? Tendo basicamente dois setores. O setor de aquisição de clientes e o setor de execução de trabalho. E aí eu te recomendo separar segunda, terça e quinta para o comercial, que é o quê? A prospecção de clientes. Produzir conteúdo, fazer suas campanhas de tráfego, fazer lá os vídeos de YouTube se você quiser aparecer, ir atrás do cliente nas ONGs, fazer palestras em igrejas, ir lá na rádio do jornal se oferecer para dar palestra, para dar notícia. E na quarta e na sexta, você separar para fazer o quê? O operacional, tá? Você precisa, dentro da mentoria DVPrev, que é a nossa mentoria completa, a gente dá essa rotina completa para o advogado. A gente dá essa rotina a cada 30 em 30 minutos, o que ele tem que fazer dentro do escritório dele. É isso que você precisa fazer no seu. E é possível você fazer isso mesmo que você não entenda nada de direito previdenciário, mesmo que você nunca tenha atuado em um processo administrativo ou judicial, mesmo que você não atue na área por falta de estágio, como foi o meu caso, e mesmo que você não saiba nada de redes sociais. Porque hoje eu vou te ensinar como usar a inteligência artificial para criar o conteúdo para você. Thiago, eu não tenho dinheiro para investir numa agência de marketing. Não precisa agora. Não precisa. A própria IA, ela pode criar as artes para você. E você só postar no seu Instagram. É simples assim. Olha esses números que eu quero mostrar para vocês. A quantidade de advogados que estão anunciando hoje no Instagram e no Facebook. Tem uma ferramenta chamada Ads Library. Essa ferramenta, você consegue descobrir o que estão anunciando nos escritórios de advocacia. Basta você colocar aqui, ó, BPC, por exemplo, BPC Autista, e aí você vai ver, ó, vários posts aqui. Olha esse aqui que legal, ó. Provavelmente isso aqui foi feito com rede social. Com inteligência artificial. Tá vendo? Olha outro aqui, ó. Também, suspeito que meu filho tem autismo, mas não tem um laudo médico. Saiba como requerer benefício perante o INSS. Olha esse aqui de baixo, ó. Autista, TOD TDAH, pode receber R$ 1.620 por mês. Então são ideias que você pode pegar de outros advogados que estão anunciando o BPC Loas, ou salário maternidade, o que seja. Olha a quantidade de advogados anunciando. Então, só falta você aqui. É que é igual aquela música, só falta você. Só falta você. Cadê você aqui? Você não existe para esses clientes que estão ali buscando informações sobre BPC para autismo, BPC para autista. Olha esse outro número aqui, ó. Isso aqui é um portal, um relatório de informações sobre CAD único e família baixa renda. Olha a quantidade de pessoas cadastradas no CAD único. 42.242.000 famílias cadastradas em março de 2026. Março de 2026. Sabe o que mais me chamou a atenção? Essa quantidade de pessoas cadastradas lá no CAD único não quer dizer que todas elas recebem BPC Loas. Porque olha a quantidade de pessoas que recebem BPC Loas. Ó, Bolsa Família, lá tem 42 milhões. Bolsa Família, a gente tem 18 milhões de famílias. 48 milhões de pessoas, tá? Total de benefício do Bolsa Família, 89 milhões. Mas olha a quantidade de pessoas de BPC Loas, de benefício assistencial. Cadê aqui, ó? Pessoas cadastradas, aqui é o CAD único, beleza? Acho que tá aqui mais para baixo, ó. Ó, olha a quantidade. Tem 48 milhões de famílias cadastradas, mas tem apenas 6 milhões de pessoas recebendo BPC Loas. Olha a quantidade de oportunidade que a gente tem. E tem advogado aí achando que a área previdenciária está saturada. Tem advogado aí achando que a área previdenciária está cheia de advogado. Tem muito advogado, pouco cliente, que está faltando cliente. É advogado que não está na área que tem esse pensamento. Que não sabe exatamente como está funcionando hoje a área previdenciária. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, nesse exato momento, é uma das 18 estratégias que eu ensino os nossos alunos dentro da mentoria DVPrev, que é a
estratégia do botão impulsionar. O que é a estratégia do botão impulsionar, Thiago? É uma ferramenta muito simples, muito fácil para você impulsionar o seu primeiro post de BPC Loas. Se você fizer esse post hoje, eu garanto que amanhã você vai começar a receber clientes no seu WhatsApp. Essa é uma das 18, eu ensino 18 estratégias diferentes dentro da mentoria. E eu vou te ensinar uma agora, que é a do botão impulsionar. Passo a passo. Você tem que seguir esse passo, tá? Cada passo desse. Criativo, que é o post ou o vídeo, a imagem ou o vídeo. Turbinar no Instagram. Aplicar o script de vendas que eu vou te mostrar. Aplicar a carta de vendas no atendimento por videochamada com o cliente e usar a ficha de atendimento, que é a entrevista do cliente de BPC Loas, tá? Vamos lá. Você precisa ter atenção para a aplicação dessa técnica. Esquece o chat agora, tá? Ela vai exigir de você o quê? Consistência e disciplina. Você precisa seguir o passo a passo, palavra por palavra. E precisa ter uma visão empreendedora. Porque eu sei que tem muita gente aí perguntando, Thiago, mas eu vou ter que investir em tráfego? Meu amigo, como é que você quer fechar contrato? Dependendo da sua placa, dependendo de indicação, você não vai sair do lugar. Você vai ter que investir em tráfego. Quanto que eu vou ter que investir em tráfego, Thiago? R$20 por dia. R$20. Testa 5 dias. R$20 por 5 dias. Vai dar R$100. Eu garanto que todo mundo aqui tem R$100. Eu garanto que você vai fechar um contrato de BPC Loas, que vai te render 3 benefícios. R$4.800 e poucos. Eu garanto para você. Você investir apenas R$100, fazendo o que eu vou te ensinar agora. Bora lá então. Pessoal, é o seguinte, ó. Esse aqui é o Instagram do nosso escritório, tá vendo? Aqui tem vários posts de BPC Loas. O Gustavo vai mostrar para vocês agora um vídeo, um criativo de BPC que eu fiz para monocular. Pode postar aí para eles. Você que é monocular e perdeu a visão de um olho, sabia que tem direito a um benefício assistencial do INSS de um salário mínimo? Esse benefício é chamado de BPC Loas e ele é devido à pessoa que tem uma deficiência ou impedimentos de longo prazo, no caso monocular é uma deficiência, e que receba uma renda mensal inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro daquele grupo familiar que reside com a pessoa com deficiência. E por que o monocular tem direito a esse benefício? Porque nós tivemos uma lei recente que incluiu o monocular pessoa com deficiência. Então, se você conseguir provar essa sua situação, e principalmente a questão da renda, você pode requerer esse benefício tanto no município ou no INSS. Procure alguém especializado para poder te ajudar com isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vocês viram que legal o vídeo? Esse é um vídeo simples de 1 minuto, onde eu falo quem eu sou, eu falo o que é o BPC, falo da lei do monocular. Thiago, não gosto de gravar vídeo e não quero aparecer. Não tem problema, olha aqui na tela. Você pode criar um artigo como esse aqui, um anúncio como esse. Deficiências que dão direito ao BPC Loas. Isso aqui eu fiz no próprio Instagram. Eu fui lá nos stories, apertei lá em criar e coloquei aqui a lista de deficiências. E aí depois eu vou turbinar isso aqui. Agora, quer uma coisa mais refinada? Dentro da mentoria do EVPrev, nós temos um agente de IA, que ele é especializado em criar conteúdo para você postar no seu Instagram. E olha só o que eu pedi para ele, ó, chat, hoje eu quero que você haja como o melhor designer gráfico do Brasil, com muita experiência em Photoshop e outros sistemas de criação de arte. Eu sou advogado previdenciarista e quero fazer um post no Instagram para prospecção de clientes de acordo com o código de ética da OAB. Com base nisso, cria uma arte de 1080 por 1080 com a imagem do INSS ao fundo, com a imagem de uma criança brincando com o seguinte texto: se você possui alguém na família com TEA, transtorno de espectro autista, poderá receber R$ 1.621 por mês do INSS. Além da deficiência, é necessário provar que não possui renda superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Tá aqui, ó. Ele fez a arte pra mim. Eu não paguei a agência. Eu não precisei gastar meu tempo estudando sobre designer. Eu fiz um prompt de chat GPT, pedi pra nossa IA criar a arte pra mim, refinei, pedi pra ela colocar elementos do TEA, que é o símbolo da criança, da pessoa com autismo. Tá aqui, ó, os quebra-cabeças. Olha que legal. Não precisei gastar horrores, investi zero. Eu só investi meu tempo aqui. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para não aparecer no digital. Não existe desculpa. O que você pode fazer? Você pode baixar isso aqui. Você vai baixar.
Vamos fazer aqui, eu vou baixar esse post e vou postar lá no meu Instagram. Simples assim, ó. Vem aqui no Instagram, venho no maisinho, criar, postar, vou selecionar lá a imagem que eu acabei de baixar. Ó, ela tá aqui, tá vendo? Vou dar avançar, vou colocar uma descrição qualquer aqui, ó, e vou pedir ainda pro chat, ó. Chat, agora, ó, chat, agora, crie uma descrição simples para postar no Instagram. O próprio chat vai fazer a descrição para mim desse post. Olha que legal, com um íconezinho, os requisitos, ó. Olha que legal. Vem aqui, ó, copiar e vou colar lá, ó. Olha que simples. E vou compartilhar. Pronto, acabei de fazer um conteúdo pro Instagram do meu escritório. Agora eu vou turbinar esse post para ele aparecer para várias pessoas. Para ele aparecer. Eu vou turbinar esse post. O post está feito aqui no meu Instagram, no escritório. Tá aqui, ó. Inclusive já teve até uma curtida, ó. Acabaram de curtir. O Lucas Batista, inclusive, já bateu palminha aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Você precisa ter um Instagram profissional no seu escritório. Depois você vai lá no YouTube e digita assim, ó, como criar um Instagram profissional. Que na verdade é transformar o Instagram que você já tem num Instagram que você possa turbinar post. Você possa fazer tráfego pago. Tá vendo esse botãozinho aqui, turbinar post? Você vai apertar nele. Depois vocês vão assistir essa aula de novo, tá? Oi? Tá tendo interferência? Então, e agora, melhorou? Melhorou? Então vamos lá. Você vai lá naquele botãozinho turbinar. Vamos aqui de novo, ó. Vou descartar aqui. Vou aqui no turbinar post. Tá vendo o botãozinho aqui, ó? Já teve 7 comentários, já tem uma porrada de gente já, ó, que comentou. Eu vou vir aqui em turbinar post. Aqui ele vai aparecer para mim 3 opções. A visitar perfil, visitar meu site ou enviar mensagem para mim. Eu vou aqui enviar mensagem para mim. Aí ele vai perguntar o quê? Você quer que manda mensagem no direct do Instagram ou no WhatsApp? Eu vou pedir para ele mandar mensagem no WhatsApp. Mas, Thiago, eu não tenho WhatsApp cadastrado lá no meu Instagram. É simples, vai aparecer um botãozinho aqui, escrito conectar. Você vai colocar o Instagram lá, o WhatsApp lá, vai chegar um código no seu WhatsApp, basta você conectar. É simples, pessoal, não tem segredo, tá? E aí você vai apertar aqui no botãozinho saiba mais, ó. Feito isso, você vai dar salvar. Aí ele vai perguntar aqui assim, ó, para quem deve ver o seu anúncio? Quem é que vai ver o seu anúncio? Eu vou fazer um anúncio nível Brasil. Então vem aqui em criar seu público, tá? Vem aqui em criar seu público. Ele vai perguntar qual que é o nome do público. Vou colocar aqui, ó, nacional, mulheres. Porque eu vou selecionar só mulheres para ver esse post, tá? Idade mínima. Eu deixo 18 anos porque tem muita mãe nova com filho com autismo, tá? Então eu deixo aqui a idade de 18 anos. Sugestões de público eu não vou mexer. Eu venho aqui em localizações, ó, editar. Eu vou colocar aqui, ó, Brasil, tá? Brasil, país. Vem aqui, ó, Brasil, país. Pronto. Thiago, eu quero direcionar só para Norte e Nordeste. Pode colocar aqui, Norte e Nordeste. O problema, pessoal, não é que o Norte e Nordeste tenha menos BPC, ao contrário, tem mais. Porém, para BPC Autismo, geralmente ele vai ter mais nas grandes cidades, nos grandes centros, que é onde as mamães elas têm mais consciência, mais informação. Tem família que a pessoa passa a vida inteira com autismo e não sabe que tem. Então você pode selecionar nível Brasil para não gastar verba à toa, tá? Então eu ponho Brasil, venho aqui em salvar, venho em salvar de novo, tá pronto o meu post. Ele vai perguntar quanto que você quer gastar por dia. Eu vou colocar aqui, ó, eu quero gastar apenas R$20 por dia. Tá aqui, ó, R$21 por dia. E vou definir a duração. Definir a duração por apenas 5 dias, tá? Feito isso, é só terminar o post. Thiago, como é que eu coloco crédito no Instagram para poder esse post rodar? Ele vai aparecer agora para você aqui, ó. Você não precisa usar cartão de crédito, não precisa colocar cartão de crédito aqui, basta você emitir um Pix. Ele vai te dar a opção do Pix, você emite aqui, ó, coloca aqui, ó, os R$100, tá vendo, ó, Pix, e você vem aqui em avançar, já vai ser o códigozinho, pagou agora esse post, você pagou agora, amanhã já começa a aparecer cliente no seu Instagram, no seu WhatsApp. Eu garanto pra você. Pode fazer o teste. Sabe quantas vezes eu já dei essa aula aqui? Várias vezes. Sabe quantas vezes quem está participando na aula já conseguiram? Todas as aulas. Todas as aulas. Na aula 3, que é a aula de amanhã, tem gente no chat falando que conseguiu o cliente através desse post. É só fazer.
É só fazer, tá? Feito isso, beleza, Thiago, e agora, como é que eu atendo esse cliente? E galera, o jeito que eu estou ensinando vocês aqui é a forma que eu ensino dentro da mentoria DV Prévio. É assim que eu entendo que os advogados vão aprender tráfego. Não adianta eu ficar falando um monte de groselha aqui, de API oficial, de taxa de conversão. Não, isso aí é papo para outro nível de advocacia. Aqui é para quem quer, agora, já tem na lata, o cliente aparecer no WhatsApp. Então eu estou dando a estratégia aqui para vocês, uma das 18 que eu ensino, tá? Thiago, beleza, mas como é que eu vou fazer para atender esses clientes? O que eu falo para eles? Simples também. Nós temos um agente de IA que cria script de atendimento. Então eu coloquei aqui, ó, para nosso agente, ó, chat, elabore um script de atendimento com 5 mensagens para triagem para caso de BPC Loas. Faça perguntas sobre CAD único, sobre tempo de deficiência, dentre outras, para ver se há possibilidade do benefício. Use gatilhos mentais e quebra de objeção do lead, que chega no Instagram e Facebook. Crie um script para uma estrutura de mensagem pelo WhatsApp. Pronto, ele foi lá e criou as 5 mensagens para mim. Vamos ver aqui a primeira mensagem. Olá, obrigado por entrar em contato. Sou da equipe do escritório do TP Advocacia, especializado em BPC Loas. Vou fazer algumas perguntas rápidas para verificar se há a possibilidade de você receber um salário mínimo por mês. Pode me informar o benefício é para você ou para algum familiar? Qual a idade da pessoa? Qual é a deficiência ou a doença? Essas informações já me ajudam a verificar a viabilidade inicial. Aí a pessoa responde. Aí eu vou para a segunda mensagem, que é a triagem técnica. Perfeito, obrigado pelas informações. Agora eu preciso entender melhor a sua situação. A deficiência ou doença existe há quanto tempo? A pessoa faz tratamento médico? Possui laudos médicos ou relatórios? A deficiência gera dificuldade para atividade no dia a dia, como estudar, trabalhar, socializar? Essas informações são importantes porque o INSS exige impedimento de longo prazo, de no mínimo 2 anos. Aí a pessoa te responde, vamos para a terceira pergunta. A família está cadastrada no CAD único? Alguém da família recebe benefício do INSS ou Bolsa Família? Quantas pessoas moram na mesma casa? Qual a renda aproximada de cada pessoa da casa? Olha que eu já estou fazendo um atendimento que é a triagem de viabilidade, para ver se a pessoa já tem o direito ou não. Quarta mensagem. Perfeito, pelas informações que você me passou, já é possível fazer uma análise mais detalhada do seu caso. Muitas pessoas acham que não tem direito, mas conseguimos o benefício mesmo quando a família recebe Bolsa Família, alguém da casa trabalha, se já houve a negativa do INSS e se a renda está um pouco acima do limite. Cada caso precisa ser analisado com estratégia. O próximo passo, aí já a quinta mensagem, é uma análise completa com o advogado especialista, onde a gente vai verificar se tem direito, analisar os documentos, explicar o passo a passo e orientar como conseguir o benefício. Essa análise é feita por videochamada para facilitar. Qual período é melhor para você? Manhã, tarde ou noite? Pronto. Ele usou vários gatilhos mentais, usou a triagem e aqui leva a pessoa para a videochamada. Na videochamada, tem que aplicar o que a gente chama de carta de vendas, que é esse documento aqui, ó. Inclusive, todos os advogados que trabalham comigo no escritório, eles aplicam essa carta de vendas. Carta de vendas, ela tem uma estrutura que a gente chama de oferta irresistível. Eu não vou pedir documentação agora para o cliente, eu vou fechar o contrato com ele. Só peço o documento depois. Eu já entendi que ele tem direito. Agora eu preciso fazer ele assinar o contrato. Então eu preciso mostrar para ele o quê? Uma super promessa. Ó, é possível você receber um salário mínimo do INSS. Como? Existe uma lei, que é a lei do LOAS, que dá direito a quem tem uma deficiência ou é idoso acima de 65 anos. Só que tem que provar que está em estado de miserabilidade. Eu trago aqui uma prova social. O que é a prova social? É uma notícia, dizendo quantas pessoas já pediram BPC LOAS no Brasil. Aí eu compartilho essa foto com a pessoa. Isso na chamada de vídeo. Conto uma história de como a gente consegue o BPC LOAS para alguns casos. O conteúdo é explicando o que é o CAD único, o que é a deficiência, o que precisa provar para o INSS. E no final eu faço oferta, dizendo como que a gente vai requerer o benefício, qual vai ser a vantagem dele receber esse benefício. E eu falo que ele vai receber até R$19 mil por ano do INSS. E no final eu falo dos honorários, que a gente cobra 30% sobre os 12 primeiros, ou eu cobro os 3 primeiros benefícios do cliente, ou os 6 primeiros benefícios. Depende de cada advogado, de cada região. Aplicou a carta de vendas, aí sim eu mando para o cliente o contrato para ele assinar. A gente usa uma ferramenta de assinatura de contrato chamada Zap Sign. É essa ferramenta aqui, ó, que a gente manda para o cliente. Ele assina através do e-mail, através do celular, através do próprio dedo. Ele faz a assinatura digital lá. Isso já me resguarda
para depois ter que executar o contrato e tudo mais. Deu para entender como é que funciona? Depois que eu fecho o contrato, que ele assina o contrato, eu vou fazer uma chamada de vídeo, uma segunda chamada de vídeo, para buscar todas as informações para fazer o requerimento para ele. E aí eu uso isso aqui, que é o nosso formulário de atendimento, que vocês vão ter acesso no final da aula, tá? Como que é esse formulário, Thiago? Vamos lá. O formulário, ele é separado por blocos. O primeiro bloco são as informações do cliente. Nome, CPF, RG. Thiago, eu vou fazer um requerimento para uma criança. É a mãe que está me contratando. Tudo bem, coloca os dados da mãe aqui. Os dados da criança você vai colocar aqui embaixo, tá? Aí você pede aqui data de nascimento, e-mail, telefone, principalmente telefone de vizinho, telefone secundário, telefone para recado, porque esses clientes, se você pegar um telefone, ele trocou de telefone, não vai te avisar. Você precisa ter um contato de alguém. Eu sempre peço o telefone da pessoa e do cônjuge, ou da cônjuge, e mais um da vizinha. Eu sempre peço, para poder ter aqui, tá? Até falo para ele, ó, eu preciso desses telefones, porque o INSS vai precisar te notificar, e se notificar você, eu vou precisar te avisar. Senão você vai perder o benefício, tá? Informações complementares. Pergunto se já contribuiu para o INSS, pergunto se já trabalhou com registrada, depois eu vou explicar por que eu pergunto isso. Pergunto se tem CAD único, porque se não tem eu explico como que ela vai ter que fazer o cadastro. A data do cadastro e a data da atualização. Por quê? Hoje o CAD único, a atualização é de no máximo 2 anos. Passou de 2 anos, não serve. Tem que fazer a atualização antes de fazer o requerimento. Quem que foi responsável pelo CAD único? Que foi lá no CRAS fazer a entrevista? E qual é o grau de escolaridade? Tá? Grupo familiar. Quantas pessoas moram sobre a mesma residência, sobre o mesmo teto? Aí eu coloco aqui, membro 1, mora o fulano de tal, que é o Pedro, ele é o pai da criança, profissão dele é catador de latinha, por exemplo, a renda é renda sazonal. Coloca aqui uma renda fixa. Esse formulário, ele tem que ser um reflexo do que tem no CAD único. Por isso que é importante, quando o cliente tem o CAD único, eu peço para ele me dar o relatório. Se ele não tem o relatório, perdeu por algum motivo, eu baixo o relatório no CAD único dele, através da senha do GovBR. Eu já vou explicar, já vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Aí, membro 2 do grupo familiar, membro 3, membro 4, membro 5, e aí eu somo a renda, aqui no final, e vejo qual vai ser a renda por pessoa, tá? Aí vem um outro bloco, bens do grupo familiar. Possui casa própria? Pessoal, hoje minha cliente foi dar entrada no RPV de 10 mil e poucos reais de atrasado. Amanhã ela está depositando na minha conta. Ela conseguiu o BPC Loas mesmo sendo dona de uma casa, proprietária. Ela é proprietária de uma casa. Ela herdou a casa. Ela e o marido. E o INSS concedeu o benefício para ela, mesmo tendo casa própria, tá? Se possui veículo próprio, também o INSS também pode conceder, mesmo tendo veículo próprio, porque às vezes o veículo é indispensável para a locomoção da pessoa. Às vezes o veículo é adaptado, às vezes é um veículo velho, um veículo com documentação atrasada. Se for alugada, qual é o valor do aluguel? Se existe energia elétrica e esgoto na residência e se possui aparelhos eletrônicos, tá? TV, celular, internet. Eu tive um caso que o juiz, ele pegou a foto do assistente social e viu na foto que o assistente social tirou dentro da casa da minha cliente um modem de internet pendurado na parede. Aí ele pediu para juntar o quê? O comprovante de pagamento daquela conta. Para quê? Para ver se realmente a família tem condição ou não de pagar uma conta de internet. Aí eu coloquei lá, eu coloquei a conta, falei, excelência, é uma mãe solteira com 4 crianças. Dessas 4 crianças, 3 são adolescentes. 3 tem 10, 11, 12 anos de idade, 13 anos de idade. Ela precisa ter internet em casa para fazer trabalho escolar, para poder fazer. E a mãe que era BPC, que é a beneficiária do BPC, ela era monocular. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, com o que a gente junta, como que a pessoa ela tem dentro de casa. Eu peço para a gente tirar uma foto da casa e me mandar. Eu pesquiso o bairro onde ela mora, para eu ver a situação do bairro, tá? Tem perguntas aqui sobre outros benefícios. Se alguém da família já recebe outro BPC, ou se já recebe outro benefício previdenciário. E pergunta sobre as condições onde ela mora. Conte um pouco como é o seu bairro. Informe as despesas fixas da família. Aí tem lá aluguel, água, luz, telefone, moradia, tem internet, tem passe escolar, tem que colocar tudo aqui. Aí tem um último bloco, que é a avaliação do beneficiário da deficiência.
Qual é o tipo de deficiência que você tem? É sensorial? É motora? É física? É mental? É intelectual? Desde quando você possui essa deficiência? Que é importante, não quer dizer, a portaria 37, portaria conjunta número 37, publicada agora, dia 31 de março, ela traz, lá no artigo 8º, parágrafo 1º, um conceito de prazo, de impedimento de longo prazo, que estava gerando muita dúvida entre os advogados. Significa que o cliente tem que ter, no mínimo, 2 anos a deficiência, ou essa deficiência ela tem que durar daqui para frente 2 anos? Se você ler o texto, é essa segunda explicação. A deficiência, ela tem que durar no mínimo 2 anos. Em 2 anos não pode ter o que eles colocam de resolver a situação, de resolver a deficiência. Ou seja, não pode ter reversibilidade da deficiência. Então daqui para 2 anos, a deficiência tem que existir para ter direito ao BPC-LOAS, tá? Aí ele pergunta aqui, ó, qual é o diagnóstico, quais documentos possui, o que a deficiência te impede de fazer, isso é importante, depois vocês vão ver por quê. Tem várias perguntas aqui que você vai fazer para o seu cliente no atendimento, tá? Feito o atendimento, é só preparar o requerimento de benefício. É o que eu vou ensinar vocês daqui a pouco. Deu para entender, pessoal, a nossa estratégia? Vocês já aprenderam aqui? Olha só, cliente que a gente aplicou a mesma estratégia. Tive meu LOAS negativado. Como que eu faço? Negar o seu LOAS? Qual foi o motivo? Visão perdida de uma vista, doença crônica, depressão, entendi. Quando você recebeu a notificação no 2º dia, aí eu falei, a gente fez todo o atendimento dela, mandou para mim o documento do requerimento que ela fez, foi negado. Aí eu mandei para ela a lista de documentos que eu preciso, perguntei se o filho dela já recebeu a LOAS, a conversa foi desenrolando, mandei para ela o link dos contratos, ela assinou o documento aqui, ó, assina embaixo, assinado, documento, contrato assinado. Esse é o poder do digital. Essas são as estratégias que você pode ter acesso. Essas são as estratégias para você fechar os 2 contratos de BPC que você precisa por mês para faturar os 20 mil reais que eu falei. O tempo está passando. O tempo e a oportunidade está passando. Para quem não atua ainda de forma online, então o tempo está passando para você. Se você não está no online, você não existe para os clientes. Se você ainda fica preso no operacional, mais preocupado com fazer peças do que fechar mais contratos, o tempo vai passar para você. Você vai perder a onda. Vai passar para aquele que ainda mistura as contas pessoais com as do escritório, que não sabe dividir as coisas, que não olha o seu escritório como negócio, suga o escritório, suga tudo que entra, ou ainda depende 100% de placa de indicação e ainda trabalha de forma desorganizada. O tempo está passando. Você pode errar? Você tem tempo para errar? O seu cliente pode pagar esse preço pelos seus erros, pela sua falta de prática, pela sua desorganização? O seu escritório vai sobreviver se você não estiver no digital? A sua advocacia vai sobreviver se você não estiver no digital? A onda está passando e você pode ficar para trás. E ainda dependendo de atuar em todas as áreas e achando que é normal fechar 2 contratos, 3 contratos, 5 contratos por mês. Estamos mostrando aqui, pessoal, que não é difícil ou complexo para você atuar na área previdenciária. Eu te mostrei ontem, o seu escritório precisa de 3 modelos de honorários. Os honorários iniciais para manter o custo operacional, os honorários recorrentes para trazer lucratividade e os honorários no êxito para você fazer distribuição de lucro. E eu preciso que isso fique claro para você. Está claro para você até o momento? A gente mapeou ontem as principais objeções que eu vi no chat. Eu vi várias. Os principais motivos que os vários advogados ainda não começaram a atuar na área previdenciária ou estão com medo de largar essa vida de clínico geral. Primeira objeção, risco de inadimplência. Ah, Thiago, eu não atuo no previdenciário porque eu acho que o cliente vai te dar o calote. Isso é papo de quem não faz requerimento com habitualidade, quem não está acostumado em fazer requerimento. Pessoal, a inadimplência é 1%. É muito baixa. Agora depende também de como é que você se relaciona com o cliente. Primeiro, você tem que ter um bom contrato de honorários. Falar para o cliente, como eu falei para minha cliente hoje, olha, o benefício, assim que ele é concedido, você vai pagar os honorários. Porém, eu não vou deixar de acompanhar o seu benefício, porque o INSS vai fazer reavaliação o tempo todo. Então, a qualquer momento, se eu me descuidar, se eu não cuidar desse benefício para você, o INSS vai suspender. O INSS vai cancelar o seu benefício. Por isso que é importante
você acertar os honorários do dia para que eu possa cuidar do seu BPC até você ter a deficiência ali consolidada. Ou até você não precisar mais fazer reavaliação. Segundo, acompanhar o cliente no dia que ele vai receber o BPC. Ir lá no banco com ele. Óbvio, tem que ir lá no banco. Vou te ajudar. Pego a cartinha, não mando pro cliente. Eu mesmo imprimo a carta de concessão, eu sei qual é o banco que ele tem que ir, eu vou com ele até lá e faço lá o requerimento para saque do benefício. Ou contrato correspondente. Fala pro correspondente, ó, você consegue fazer essa diligência para mim? Ele acertando, eu já transfiro, já peço para ele transferir uma parte para você ali. Ou eu já transfiro para você na hora. Ele transferindo ali do banco, eu já pago para você os honorários. Usar um sistema de emissão de boletos. Tem um sistema chamado ASAS. Vai no Google e coloca assim, ó, ASAS Boleto. É um sistema que assim que sair a carta de concessão, você já emite os 6 boletinhos lá para o cliente. E gera relacionamento após a concessão, tá? Outra objeção, demora na análise do benefício. Ah, tá demorando, Thiago. Eu fiz uma pesquisa aqui. Sabe qual é a média nacional hoje que o INSS está demorando para conseguir um benefício? De 30 a 90 dias. Você está reclamando de 30 a 90 dias e está lá com o processo de alimentos demorando lá 2 anos, 3 anos para resolver. Você está reclamando que o INSS demora de 30 a 90 dias e quando você está com alguma ação trabalhista lá que tem 2 anos que você não vê a cor do dinheiro, ou você está com numa área do direito que demora de 1 ano e meio a 3 anos para receber os honorários do êxito, lá no civil, lá no criminal, meu amigo, essa é a pior objeção que eu já vi de um advogado que não quer atuar no previdenciário. Achar que demora 30 a 90 dias é rápido. É que a geração de hoje, existe uma geração, olha o papo de velho, né? É que a geração de hoje, dos anos 2005 para cá, é tudo para ontem e não dá. Ainda assim, a área previdenciária é para ontem. Você consegue receber os honorários rápidos. O planejamento é um deles. Outra objeção, precisa saber cálculo. Não precisa fazer cálculo. O sistema faz para você. E outra, um sistema de cálculo hoje, como é o cálculo jurídico que eu mostrei ontem para vocês, custa R$ 49,90 por mês. R$ 49,90 por mês. É uma pizza. O sistema entrega o planejamento pronto para você. Você nem precisa ter o trabalho de calcular. Ah, precisa de dinheiro para atuar. Ah, então você fez 5 anos na faculdade, você estudou 5 anos achando que você nunca mais tem que investir na sua carreira. Que vai cair do céu os honorários. Que o cliente vai aparecer para você só porque você é bonitinho. Se você não é filho de pai, se você não é parente de político, se você não é filho de alguém famoso na cidade, se você não é influencer, se você não tem uma boa rede de network, o que sobra para você, meu amigo, é a cara, a coragem e o trabalho pago. É isso que sobra pra gente. Que bom que eu fiz, que me gerou uns honorários de 200 mil reais, 500 mil atrasados. Com apenas R$20 por dia, você pode receber de 10 a 20 contatos no WhatsApp do seu escritório. E você só vai ter retorno financeiro se você investir na carreira, seja o seu tempo ou seja dinheiro. O único ativo que não tem risco é conhecimento. Eu garanto que de ontem para hoje, o investimento que você está fazendo aqui, assistindo as suas aulas, você já teve retorno. Já está tendo mais segurança para fazer as coisas. Quinta e última objeção. Ah, eu preciso de conhecimento amplo. Pessoal, pós-graduação não vai resolver o problema de vocês. Teve gente que mandou mensagem para mim hoje. Ah, eu faço uma pós-graduação ou não? Esquece a pós-graduação agora. Pós-graduação é 18 meses e olhe lá para você ter retorno. O que você precisa é de passo a passo. Eu tenho um passo a passo de 13 anos de experiência para você ter acesso em poucas semanas. 13 anos de experiência de prática, que é o que eu estou te apresentando aqui nesse evento. E como é que funciona hoje a advocacia previdenciária? E através desse método, como é que você vai organizar a sua advocacia na área previdenciária? Hoje os escritórios entenderam que não é a área de atuação a parte mais importante de um escritório. Eles entenderam que o mais importante é o cliente. Olha o cliente aqui, ó. Eles entenderam que o mais importante é o cliente. Por quê? O cliente, ele vai ter uma série de problemas na vida dele. E o escritório de advocacia hoje, ele é focado em resolver todos esses problemas. Por exemplo, esse cliente, ele pode ter um problema, por exemplo, de pensar com morte. Mas ao mesmo tempo, ele pode ter alguém na família que está trabalhando, exposto a agente nocivo e não sabe, não está recebendo adicional de salubridade. É uma ação trabalhista. Ou também, esse cliente
tem já alguém na família que é aposentado, ou ele já é aposentado e está sofrendo descontos indevidos de empréstimos que ele não fez. E aí é os empréstimos indevidos, empréstimos excluídos lá no INSS. Então o escritório de advocacia hoje, previdenciário, ele visa resolver todas as dores desse cliente e da família desse cliente. Então o seu foco, a nossa metodologia, a mentoria DVPrev, e o foco dos nossos alunos é sempre esse, é ampliar a atuação pensando sempre em LTV do cliente. O que é LTV? É o tempo que o cliente passa dentro do meu escritório. Quantos contratos eu consigo fechar com o mesmo cliente? Uma ação trabalhista já gera uma ação previdenciária, ou um requerimento previdenciário já gera uma ação trabalhista, e assim por diante. Você se acha capaz, hoje, de conseguir fazer planejamento, requerimentos, aposentadoria, atuar em todos os benefícios, mesmo começando zero, entendendo agora como chegar nesse cenário, como eu mostrei, como eu venho mostrando? O Dr. Fábio Brito de São Paulo, ele começou assim como você. Começou do zero. E ele fez uma aposentadoria especial, usando uma dica que a gente deu. Olha o resultado que o Fábio teve. Oi aí, Olá, meu nome é Fábio Brito, sou advogado, moro na cidade de São Paulo. O meu início de carreira foi muito difícil, a minha advocacia era tradicional e após conhecer o curso previdenciário do professor Tiago Pereira, a minha advocacia alavancou de forma exponencial. No curso eu aprendi a fazer uma análise específica, passo a passo do PPP, e na aula de aposentadoria especial fala sobre as vantagens de atuar no Conselho de Recursos para esses casos. E no caso concreto que eu tive aqui no escritório, eu fiz o recurso ordinário, inclusive com inscrição para fazer sustentação oral perante a junta de recursos, e felizmente o recurso ordinário foi provido e meu cliente hoje teve a aposentadoria especial concedida com uma RNE de R$ 6.475, recebendo atrasados desde outubro de 2015. Esse processo ultrapassa R$500 mil corrigidos. Eu vou mostrar aqui para vocês um desses casos. Só um momento. Aqui é o extrato, né, de pagamento. O período, né, que eu mencionei, de outubro de 2015 a agosto de 2022, valor líquido de 499 mil aproximadamente. Aqui a descrição da correção monetária, recolhimento de imposto. Então aqui, ó, ele recebeu nessa competência, outubro de 15 a agosto de 22, 499 mil. Aqui eu apaguei, né, eu ocultei os dados do cliente só por questão de sigilo. Aqui é o período de dezembro de 22, valor líquido. Mais para cima, novembro de 22 já com o 13º salário, né, que soma 11.127 de valor líquido. Outubro de 22, né, o valor líquido de mais 5 mil. E aqui setembro de 22, outro pagamento de 5 mil. Vocês veem o resultado? Aplicando a advocacia previdenciária é muito rentável. Muito rentável. Então vem pro lado bom da força. Vem ser previdenciarista. Aplica o método que a gente está te ensinando. E quais resultados você já teve de ontem para hoje? Eu quero saber quem baixou o Quinis e descobriu aí várias coisas e ficou assustado. Você vai ser o seu próximo, você vai ser o primeiro cliente. Você vai resolver o seu Quinis. Você vai fazer a atualização do Quinis. Vocês viram a quantidade de indicadores do que a gente ensinou ontem? E aí? Vocês podem dizer que estão quebrando a corrente? A hashtag de hoje é quebrei a corrente, que vocês estão aprendendo a prática para resolver o problema dos seus clientes. Segunda parte da frase para o iPhone, tá? Para concorrer ao iPhone amanhã. Essa é a segunda frase, se não seguires os seus passos. Lembra da senha? São 3 senhas. Eu dei a primeira ontem e dei a segunda hoje. Não fique aí de preguiça perguntando no chat qual que é a senha de ontem. Vai assistir a aula 1. Deixa para assistir a aula 1 depois e vai assistir a aula 1, lá tem a senha. Não fica perguntando aí no chat não.
E quem responde é injusto com você mesmo, que estava ao vivo aqui ontem e viu a senha, tá? Então essa é a segunda senha, se não seguires os seus passos. Pessoal, como eu falei, essa é uma semana de prática gratuita. Porém, é um curso que a gente resolveu dar para vocês e chegar numa forma nova de advogar, cobrando R$0. O que eu estou te entregando aqui, tem gente cobrando R$1.000, R$1.500 para poder vender, para poder te entregar. Aqui você está tendo acesso a essas técnicas. E ó, onde é que você está dentro da nossa escada? Talvez você tenha vindo por algum conteúdo gratuito meu lá no YouTube ou do Instagram, me conheceu agora. Talvez você tenha comprado o meu curso de BPC Loas e você está aqui, ó, no curso de prática e benefício previdenciário, tá? Esses são os passos para você chegar no quarto estágio. Não perca o presente da aula, que é o ficha de atendimento de BPC Loas, beleza? Daqui a pouco. O promo code do grupo do WhatsApp, o Gustavo colocou agora aí na tela para vocês entrarem no grupo, tá? Vamos lá, ó, presente da aula de hoje vai ser a ficha de atendimento, que é aquela ficha que eu mostrei para vocês. É uma ficha completa, uma entrevista completa para você poder fazer atendimento de BPC Loas, beleza? O que a gente ensinou ontem? Planejamento previdenciário. Você não assistiu a aula de ontem, corre para assistir e não perca, porque domingo à meia-noite essas aulas vão sair do ar, beleza? Quais são as atrações da aula de hoje? Você já está aprendendo script de atendimento ao cliente no WhatsApp, como converter aquelas dúvidas de cliente de BPC em contratos. Agora eu vou te mostrar como é o BPC do atendimento ao requerimento. Vamos falar da portaria conjunta número 2, vamos falar da portaria conjunta número 33, 34, a 37 que saiu semana passada. Você vai ter o que tem de mais atualizado em BPC Loas na aula de hoje. Essa 1 hora que falta para a gente finalizar a aula, eu vou te entregar as estratégias que eu já entrego para os nossos alunos dentro da mentoria. Como é que a gente ensina a BPC Loas na prática? São 4 aulas preparadas de forma sequencial. Então você aprendeu o primeiro serviço de planejamento para ter honorários iniciais. Hoje você vai aprender planejamento, fazer BPC Loas para ter honorários recorrentes. Amanhã salário maternidade para ter honorários rápidos. E na quarta aula, pensão por morte, que é honorários também recorrentes, tá? Mas eu quero te contar uma história que marcou a minha vida. Não como profissional, mas sim a minha vida pessoal. Em 2018, eu estava descendo para a praia com a Ju, minha esposa. A gente estava grávida do Miguel. E por coincidência, o Miguel faz aniversário agora dia 13 de abril, segunda-feira. Eu estava descendo a rodovia dos Tamoios. Para quem é de São Paulo sabe que é uma rodovia cheia de curva. E a gente estava descendo a rodovia e de repente eu tive que parar o carro, porque eu comecei a ter palpitação, eu comecei a suar frio e eu achei que eu ia ter um ataque do coração, um ataque cardíaco. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Minha mão tremia e na minha cabeça, se eu não parasse o carro, eu ia perder o controle, me matar minha esposa e matar meu filho. Porque eu ia cair, ribanceira abaixo, seria um acidente. Eu parei, comecei a respirar, falei, Ju, tô passando mal, não tô legal. Ela falou, vamos dar meia volta, passa ali na emergência que tem ali na rodovia. Sabe aqueles bombeiros que ficam na beira da estrada? Passei lá e o cara mediu minha pressão e falou assim, ó, você tá tudo bem, provavelmente não é um ataque cardíaco, você não tá com dor no peito, no braço esquerdo e tal. Mas eu acho que você está tendo algum problema de pânico. Você está tendo algum ataque de pânico, não está não? Você está muito estressado? Qual era o momento que eu estava vivendo profissionalmente? Eu estava ganhando muito dinheiro com a advocacia, em 2018. Já tinha trocado de carro, tinha comprado minha casa, estava trocando de escritório, estava vindo para esse escritório. Em 2018 eu estava no auge, ganhando muito dinheiro. Só que eu trabalhava sozinho e trabalhava de forma desorganizada. E olha essa foto. Olha essa foto. Esse aqui é o Thiago, em 2018. E esse é o Thiago 4 meses depois, quando eu comecei a ter os ataques de pânico. Olha o tanto que eu emagreci. E não foi canetinha não, foi mojado não. Isso aqui foi o quê? Estresse, foi ansiedade. Porque a profissão estava me matando aos poucos, porque eu era desorganizado, porque eu não cuidava da minha saúde mental. Eu trabalhava muito e não entendia que eu tinha uma empresa. Eu achava que eu era o negócio, que eu era o escritório. E foi nesse período que eu contratei minha primeira secretária, que eu contratei mais advogados para trabalhar comigo, que eu abri um segundo escritório, que eu aprendi a organizar minha advocacia, que eu aprendi tudo o que eu precisava para poder ter um escritório leve, uma advocacia leve e rentável, com faturamento.
e usando o digital para trazer clientes que eu quisesse atender. Não ao contrário, porque naquela época era o cliente que me escolhia e não eu escolhi o cliente. Quando você vai para o digital, é você que escolhe o cliente. Se eu acabei de fazer um post de BBC Loas, amanhã eu vou atender cliente de BBC Loas. Eu não vou atender qualquer cliente que vem aqui no escritório que quer fazer uma ação de negativação indevida, quer fazer uma ação de alimento, uma ação criminal. Não! Vocês precisam entender isso para não passar por isso e chegar nesse ponto. A saúde de vocês em primeiro lugar. Só que vocês precisam ter um passo a passo. Precisam entender a advocacia como um negócio. Mas já por que eu preciso me importar com isso agora, com o digital? Os clientes mudaram a forma de contratar advogados previdenciaristas. A internet não tem limites quando se fala em escala. Só que você pode escalar e você precisa organizar a sua advocacia para atender essa demanda e executar esse trabalho. Como é que você quer fechar 20 contratos de BPC por mês? Se você não sabe fazer um BPC, você precisa o quê? Entender a teoria, a tese do BPC, a tese da deficiência específica, a tese do impedimento, do critério de renda e replicar isso em cada processo. E precisa ter o quê? Ferramentas, escritório digital, a inteligência artificial trabalhando para você. Você não precisa contratar alguém agora, não é isso que eu estou te falando. É organizar a sua advocacia. Todos os dias você pode fazer ações de marketing para atrair os clientes que você tem o controle do quanto o seu escritório vai faturar por mês. Se eu quero faturar 10 mil por mês, eu sei quantos contratos eu tenho que fechar. Se o meu escritório quer faturar 50 mil reais por mês, eu sei quais clientes que eu vou atrás. Essa é a metodologia. Faz sentido para você isso que eu estou te falando? E que é possível? Você se imagina recebendo 10, 20 mil reais de honorários recorrentes no seu escritório? Ou atraindo clientes todos os dias? Eu te mostrei até aqui como isso é possível. E o primeiro passo é você reconhecer aonde você está e como é que você chega lá na advocacia previdenciária. Eu mostrei como você vai chegar lá com o planejamento e agora eu vou te mostrar como você vai chegar lá com o BPC Loas. O método ADV Prévio, um serviço que você vai ter volume de honorários mensais de BPC Loas. Vocês sabem que BPC Loas, ele é uma mina de ouro para advogados do Norte e Nordeste? Com o TEP da Infinite Pay, você aceita cartão pelo celular e parcela em até 12 vezes. As taxas são... Porque o número de requerimentos recorde de BPC Loas vem de lá, do Norte e Nordeste. E sabe que lá tem cliente, a maioria dos clientes de BPC Loas do Norte e Nordeste, eles acham que é uma aposentadoria. Eles pensam que é uma aposentadoria, que não é um benefício essencial. E lá muita gente busca BPC, maior parte BPC idoso, nem é de deficiência. Então é um momento de você olhar para o BPC com carinho, porque é uma oportunidade, principalmente os BPCs que já estão começando a ficar suspensos por conta do Bolsa Família. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o que é o atendimento do BPC, o que é o BPC Loas, o que é o CAD único, o que é o grupo familiar, a pessoa com deficiência para fins de BPC, que é diferente da pessoa com deficiência para estatuto da pessoa com deficiência ou para aposentadoria do PCD, e vou falar do critério de renda, tá? Tudo isso de acordo com a legislação mais atual e portarias do INSS. Bom, no atendimento, prospecção eu já ensinei, você precisa ter alguns cuidados no atendimento do cliente BPC Loas. Primeiro, verificar se o cliente é o beneficiário. Por quê? Às vezes chega para você alguém da família falando, eu tenho uma irmã que eu quero saber se ela tem direito ao BPC Loas. Não, primeiro vamos ver quem que é o requerente, qual é a situação dele, eu quero ver o tipo de deficiência que ele tem. Às vezes é até melhor ver visualmente. Por exemplo, alguém que tem esquizofrenia. É difícil você avaliar só pelo laudo médico. Isso que eu peço que o cliente vir para o escritório junto com o requerente. E ver primeiro quem tem a biometria. Por quê? Por exemplo, é uma criança, quem vai fazer a biometria? É o responsável, são os pais. A biometria hoje é um requisito para requerer o BPC Loas, tá? Outro ponto, verificar o meu INSS. Verificar se ela tem um acesso ao meu INSS. Porque eu vou precisar buscar informações, como o CNIS, tipos de contribuição que a pessoa fez. Dentro do CNIS, eu tenho que ver, por exemplo, se tem algum vínculo com data fim aberta.
Porque se for o último vínculo, o INSS vai negar o benefício. Porque o INSS entende que essa pessoa está trabalhando. Então pedir para atualizar o que diz, juntando carteira de trabalho ou termo de rescisão contratual para dar baixa desse vínculo. Porque senão eu não consigo o BPC para essa pessoa. Outro ponto, preciso ver se essa pessoa está pagando a contribuição para o INSS. Porque vai que ela está pagando uma MEI. Se ela estiver pagando MEI, mesmo ela não sendo a requerente, vai contar como se ela tivesse renda. O INSS vai negar o benefício para ela. Não que o fato dela ter renda, ela ter MEI, ela é um impeditivo. O que não pode é a pessoa estar recebendo outro benefício do INSS ou outro PPC, mas vai entrar no critério de renda, tá? Se a última contribuição foi como individual, ela precisa informar a cessação da atividade, o próprio requerente, porque senão também o INSS vai entender que ela está em atividade e não vai dar o benefício para ela. Faz isso através do quê? Através da atualização, o requerimento de atualização do início, tá? Se ela tem uma MEI aberta, ela precisa encerrar essa MEI para poder fazer o requerimento do BPC. Encerrar a MEI lá no portal do empreendedor, tá? E o benefício é em nome do requerente. Se for o benefício em nome do requerente, é já buscar o CAD único e biometria, tá? Thiago, quem recebe BPC Loas pode contribuir para o INSS? Pode, desde que ela contribua como facultativo 11%. Ela não pode recolher como baixa renda, porque baixa renda pode alterar a situação cadastral dela. E nisso é como se ela pode alterar tanto o Bolsa Família dela, tá? Como o próprio BPC. Então não recomendo pagar facultativo baixa renda 5%. Pode pagar em 11% para ter direito a uma aposentadoria, por exemplo. Você pega um caso de uma cliente que ela está lá com 13 anos de contribuição. 13 anos. Só que ela está numa situação de miserabilidade, tem uma deficiência e faz muito tempo que ela não contribui. Ela já perdeu a qualidade segurada. Ela quer voltar a contribuir para ter um acesso a uma aposentadoria lá na frente, mas ela quer o BPC Loas. Pode, desde que ela recolha 11%, tá? O que não influencia no BPC Loas, não vai influenciar no requerimento do BPC Loas. Se ela pagar, ou alguém da família pagar ali, na verdade ela pagar a contribuição como facultativo, o valor do salário de contribuição que ela vai usar, que é o salário mínimo, não vai entrar na renda bruta familiar, tá? Quando o requerente do BPC, o beneficiário ou os demais membros do grupo familiar contribuírem como segurados facultativos. Então, se recolher como facultativo 11%, aquele valor sobre o salário mínimo não integra a renda bruta familiar, tá? Também não impede ter direito ao BPC Loas quem recebe pensão alimentícia. Só que se o valor da pensão alimentícia ele influenciar no cálculo da renda, vai perder o BPC Loas. Não quer dizer que a pensão alimentícia não vai integrar a renda bruta familiar, vai integrar. Só que não impede a pessoa de ter acesso ao BPC Loas, tá? A renda sazonal ou eventual, que consiste nos rendimentos não regulares decorrentes de atividades eventuais exercidas em caráter informal, não serão contados na renda bruta familiar, desde que o valor anual declarado, dividido por 12, seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Significa o quê? Sabe aquele cara que vende churrasquinho de gato no jogo, lá do Corinthians, lá no Itaquerão? O cara que vende cata-latinha na rua, se declara lá no CAD único que tem essa renda sazonal, não pode passar por mês R$ 405,85. Não pode passar. E se passar, vai integrar a renda, tá? Integra a renda bruta familiar, beleza? Quais são os documentos importantes para dar entrada no BPC Loas? Vamos lá. Os documentos pessoais do titular, de quem vai fazer o requerimento, e do seu representante legal. Comprovante de endereço atualizado, carteira de trabalho, PIS/PASEP, certidão de casamento ou nascimento. Não precisa mais de documentos de quem participa do grupo familiar, se tiver CAD único atualizado. Porque as informações que constam no CAD único já são presumidamente verdadeiras. Então eu não preciso juntar CPF, RG do irmão, da mãe, dos avós, não preciso, tá? Mas eu preciso do cadastro no CAD único, documento de comprovação da renda, documento de comprovação dos gastos que a pessoa tem, documentos médicos que atestem a deficiência
Então o que eu preciso? Relatório médico, laudo médico, ressonância, raio-x, tomografia, receituário de medicamentos, porque às vezes o próprio receituário de um medicamento é um impeditivo, uma barreira. Pessoa que é esquizofrênica, que ela, por exemplo, ela tem que tomar um medicamento tarja preta. Esse medicamento deixa ela grogue por um momento, deixa ela incapaz de fazer qualquer outra coisa, de dirigir, de manusear faca, de cozinhar. Precisa ver qual é o tipo de medicamento que a pessoa recebe. Despesas com remédios, despesas com tratamentos, certidão da prefeitura. Essa certidão ela é difícil de conseguir, mas eu preciso de um documento que comprove que o SUS não fornece determinado medicamento, tá? Certidão da escola de dispensa de aulas de educação física, por exemplo, de uma criança que tem algum problema de mobilidade. Um relatório escolar de uma criança autista, mostrando que tem, por exemplo, uma professora de apoio dentro da classe, que precisa de atividades diferentes das outras crianças, que ela não consegue participar de atividade física. Isso é importante para uma criança autista, tá? E documentos de reservista com dispensa do serviço militar se tem deficiência, tá? Esses são os documentos básicos. Você pode ir no nosso... A gente tem um agente de IA, que é o doutor BPC, tá? O doutor BPC... Deixa eu só voltar aqui, porque a gente vai precisar voltar nesse ponto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, o nosso agente de IA. O doutor BPC, basta eu perguntar para ele, ó. Por exemplo, eu venho aqui, ó, pro nosso agente, doutor BPC. Quais documentos necessários para requerer um BPC-LOAS para uma criança com TEA, tá? Autismo. Aí ele vai me dar a lista, com base no que a gente treinou ele de vários outros documentos, tá? Então tá lá, a documentação da criança, comprovante de residência, CAD único, tudo mais, é a documentação médica, laudo médico, o diagnóstico, o CID do autismo, relatório médico detalhado, relatório do neuropediatra, do psiquiatra infantil, relatório psicológico, relatório da escola, relatório da terapeuta, fono, TO, aba, etc. Tá? Documentos da renda da família. Então tá aqui, ó. Dica profissional, laudo é muito simples, não tem descrição das limitações, não comprova dependência, CAD único desatualizado. Tudo isso aqui vai dar a negativa do BPC, tá? Então tá aí a lista de documentos que vocês precisam para criança com BPC, com autismo, tá? BPC-LOAS para criança com autismo, beleza? Cobrança de honorários, depende da região. Aqui a gente cobra os 3 primeiros benefícios, só que a gente paga, o cliente paga 30% descontado todos os meses, até alcançar R$ 4.863. Você pode cobrar um valor para entrada? Tem gente que cobra, tá? Mas eu não recomendo, você vai criar uma objeção no cliente, beleza? Então atendimento é isso. Vamos falar do BPC-LOAS. Primeiro conceito, o que é o BPC-LOAS? É um benefício assistencial, lembrando do tripé da Seguridade Social, que é assistência, previdência e saúde. 65 anos de idade e que receba uma... É esse o filtro que eu uso. Então a pessoa, por exemplo, que tem autismo, o que ela não consegue fazer que eu consigo fazer? Socializar, me comunicar, desenvolver raciocínio, desenvolver o aprendizado. Vamos pegar uma pessoa com uma deficiência ocular, ela não consegue enxergar. O que eu consigo fazer que ela não consegue fazer? Ela não consegue dirigir, eu consigo. Ela não consegue ver profundidade, eu consigo. Ela não consegue jogar alguma coisa, às vezes nem cozinhar, eu consigo. Tá? Eu sempre faço essa comparação para entender quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta. Tá? É isso que é deficiência, beleza? Estado de miserabilidade, não poder prover o próprio sustento nem ser provido pela sua família. E tem uma renda per capita lá de R$ 405,25. Existe um critério objetivo hoje, que é a renda per capita está de 1/4 salário mínimo, e o STF, a TNU, o STJ já definiu que esse critério ele é inconstitucional, que dá para ser mitigado. Então, judicialmente, se o seu BPC-LOAS, se o BPC-LOAS do seu cliente foi negado por critério de renda, judicialmente eu consigo conceder esse benefício. Mesmo que ultrapasse o critério de renda, porque o juiz ele vai avaliar todas as condições
sociais daquela pessoa, socioeconômica da pessoa. Onde ela vive, os custos de vida, os instrumentos que ela precisa para poder fazer determinadas coisas, a própria prótese também, tá? Dependendo da deficiência. Qual é a legislação base para BBC LOAS? Vê aí, ó, dá um print na tela. A Constituição Federal, lá no artigo 203, que vai prever que a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com portador de deficiência ou ao idoso que comprove não possuir meio de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Temos a lei do LOAS mesmo, que é a Lei 8.742, lá no artigo 20, traz o mesmo conceito. O decreto 6.214 de 2007, que foi regulamentado agora, atualizado pelo decreto 12.534, que é o regulamento do BPC, tá? Traz o mesmo conceito do que é o BPC LOAS. A portaria conjunta número 2 de 2018, que é o instrumento que é utilizado para avaliação biopsicossocial, é esse instrumento aqui, ó. Olha que interessante. Esse aqui é o formulário que o INSS vai preencher para avaliação, que a perícia médica federal vai avaliar daquela pessoa com deficiência, tá? E a avaliação social também. Então, primeiro, você vai ver aqui, ó, avaliação da pessoa com deficiência para acesso ao BPC LOAS, da assistência social, tá? B87. Então, aqui tem os dados pessoais, aqui tem o grau de escolaridade, vai ter aqui onde que a pessoa vive, se ela vive em situação de rua, se é alguma instituição, se é na residência, quem é o responsável legal, tá? O nome do representante, endereço, bairro. Aí ele começa a fazer a avaliação social, tá? Fase de avaliação, se é inicial, se é recursal, se é revisão administrativa, dados do avaliado, documento do avaliado, cobertura previdenciária da assistência social, se já foi beneficiado do BPC, se nunca foi segurado, se já teve vínculo empregatício, deficiência informada, se ela é visual, se é auditiva, se ela é intelectual, se é transtorno mental, se é múltipla, tem mais de uma deficiência, responsável pelas informações, né? O avaliado não sabe informar, seu acompanhante, e aí ele começa a avaliar os fatores ambientais. Esse glossário aqui é importante vocês saberem, que é a qualificadora, tá? A ser utilizada. Então esses fatores ambientais, ele vai de 0, nenhuma barreira, até barreira completa, que é 4, tá? Quanto maior a pontuação, melhor para o segurado, porque significa que a barreira é alta, para ele ter acesso a determinadas coisas que uma pessoa com deficiência, que uma pessoa que não tem deficiência teria, tá? Então, ó, fatores ambientais são externos ao indivíduo e podem ter influência sobre o seu desempenho na execução de atividades de participação social, assim como nas funções e estruturas do corpo. Quem vai avaliar as funções e estrutura do corpo é o médico. E quem vai avaliar os fatores externos é o assistente social, tá? Então, aqui você vai ver que tem várias perguntas, ó. Qualifique de 0 a 4 cada unidade de classificação abaixo. Produtos ou substâncias para consumo pessoal, alimentação, dieta especial, medicação prescrita, se ele tem alguma barreira. Produtos ou tecnologia para uso pessoal, na vida diária, se ele precisa de algum equipamento adaptado, se ele precisa de roupas e móveis adaptados, inclusive os adequados. Aí vai colocar aqui, se é 0, 1, 2 ou 3 ou 4. Então, várias perguntas sobre os fatores ambientais. Ó, condições de habilidades e mudanças ambientais. Nível de vulnerabilidade e risco das condições de habitabilidade. Quaisquer aspectos climáticos no evento natural ou de causa humana que configurem barreira para a pessoa. Situação de condição da habitabilidade. A moradia. Como que é a moradia? Onde ela mora. Se é barraco, se é casa, se é alugada, se é cedida. Tá? Apoio e relacionamentos. Disponibilidade da família em oferecer apoio. Se ela tem uma barreira lá, barreira completa, é 4. Tá? 96%. Disponibilidade de amigos, disponibilidade de apoio físico. Atitudes, situações de preconceito, estigma. Quem tem AIDS, HIV, aqui a barreira é alta para esse tipo de situação, tá? Quem tem hanseníase também, às vezes aparente, tá? Então essas avaliações, ó, serviços e políticas, se tem lá acesso a políticas habitacionais na cidade que ela mora, no bairro que ela mora, tá? Tudo isso aqui é a avaliação que é feita pelo perito, pelo médico e o assistente social, tá? Depois vem atividades e participações, mesmo as qualificadoras. Vida doméstica, dificuldade para obter um lugar para morar, dificuldade para obter bens e serviços,
Tem perguntas aqui, por exemplo, sobre cozinhar, sobre se limpar, fazer a higiene. Tudo isso são avaliações feitas pelo médico perito, tá? Só que é o seguinte, Thiago, se eu preencho esse formulário, óbvio que não. Quem vai preencher é o INSS. O que eu preciso entender é como ele preenche isso aqui. Para eu fazer o quê? A impugnação. Então, se ele coloca lá, por exemplo, dificuldade, vamos pegar aqui um exemplo mais fácil, no do médico, né? Ó, avaliação médico pericial. Vamos pegar aqui, ó. Funções de percepção, reconhecimento e interceptação de estímulos sensoriais envolvendo audição, visão, olfato ou paladar. Se o meu cliente tem alguma dificuldade nisso e ele coloca 0 aqui, eu vou impugnar. Eu vou dizer, não, mas eu tenho um laudo médico dizendo que ele tem essa dificuldade. Funções de pensamento, delírios, obsessões, compulsões, bloqueio, incoerência, fuga de ideias. Quem tem esquizofrenia, a barreira é alta. É 5 ou 6, é 3 ou 4. Então eu vou impugnar isso aqui no laudo, tá? Lógico que isso na esfera judicial, na esfera administrativa não tem o que fazer. Ou você recorre, e aí no recurso ordinário você vai atacar esses pontos do laudo, tá? Ou você vai para o judicial. Eu recomendo ir para o judicial. Negou esquizofrenia, autismo, qualquer outro transtorno mental na esfera administrativa, vai para o judicial. Porque é avaliada outras situações, tá? Outras situações. Só que nós temos o Dr. BPC. E o Dr. BPC, que é o nosso agente de IA, que eu criei, os nossos alunos têm acesso. Olha que legal. Eu treinei ele para avaliar para mim, fazer uma análise prévia, considerando a deficiência, os laudos médicos, a documentação médica e esse instrumento de avaliação. E aí eu coloquei aqui, ó, considerando os documentos em anexo, principalmente o laudo médico, analise com base no anexo 1 da portaria conjunta número 2, qual a pontuação que será atribuída a ela na perícia biopsicossocial. Aí ele faz uma avaliação inteira aqui para mim, ó, a identificação, é o caso da minha cliente que tem a condroplasia, nanismo, o CID que foi identificado no laudo, e aí ele começa a trazer, ó, estrutura de pontuação do BPC-LOAS, funções do corpo, 0, 1, 2, 3 ou 4, ou seja, nenhuma dificuldade, dificuldade leve, dificuldade moderada, dificuldade grave ou dificuldade completa, tá? Então, qual é o caso dela? Ó, ele vai fazer toda a avaliação, é grave, ó, porque ela tem limitação de mobilidade, alcance manual, esforço físico e dor crônica. Qual é o motivo? Deformidade estrutural permanente, ela é muito baixinha. O braço dela não mede nem o meu antebraço. A perna dela, ela nem consegue andar direito. Ela tem restrição funcional. Então ele vai trazendo aqui, ó, encurtamento rizomélico dos membros, alteração da coluna, deformidade óssea, qualificador aprovado, grave. Ele vai fazendo toda a avaliação com base no instrumento do próprio INSS. E lá no final, ele vai trazer pra gente, ó, funções do corpo, resultado grave, atividades e participação grave e fatores ambientais moderados, tá? Então, probabilidade é alta, de 80% a 90% de dar esse benefício para ela, tá? Qual foi o resultado no caso dela? Inclusive é essa que vai receber amanhã o RPV. O resultado na esfera administrativa foi grau leve, ele não deu a deficiência, não deu BBC, mas no judicial ficou entre médio e grave. E a gente conseguiu o BBC para ela. Nessa vem com a proposta de acordo. Saiu o laudo pericial, já vem com a proposta de acordo, tá? Show de bola, pessoal? Deu para entender aqui como é que funciona esse instrumento de avaliação? Ok, tá? Aí nós temos a portaria número 34, que ela hoje é a bíblia do BPC para concessão, revisão e manutenção do benefício, tá? E agora a gente vai falar do CAD único. O CAD único, pessoal, ele tem regulamentação lá no decreto 11.016. Ele passou a ser obrigatório para que a pessoa faça o requerimento do BPC-LOAS, tá? Como é feito o cadastramento? A renda dessa pessoa não entre no cálculo, né? Só que a gente sabe que para o BPC-LOAS, quanto mais pessoas tiverem no grupo familiar, menor vai ser a renda per capita, porque eu aumento o divisor. E aí, na hora de fazer o BPC-LOAS, o que acontece? Você vai lá e coloca que ela tem união estável. E qual vai ser o problema? O INSS vai cruzar a informação. Então, se ela omitiu que tinha uma união estável para receber o Bolsa Família e coloca a pessoa com uma união estável no BPC-LOAS, o INSS vai cruzar a informação, ela vai ter que devolver o dinheiro do Bolsa Família, porque ela omitiu a informação. Tem que tomar esse cuidado,
tá? Então, o que é o conceito de família por CAD único? É diferente para o BBC LOAS. É a unidade composta por um ou mais indivíduos que contribuem para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas pela unidade familiar, que sejam moradores do mesmo domicílio. Então, aqui ele não vai falar que é o pai, a mãe, o tio, a irmã. Já para o BBC LOAS, nós temos lá quem é o grupo familiar. É o conjunto de pessoas compostas pelo requerente, o requerente que está fazendo o requerimento, o cônjuge e o companheiro, ou a companheira do requerente, os pais do requerente, e na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e os enteados solteiros e os menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. Então nós temos essa lista de pessoas que fazem parte do grupo familiar. O requerente, quem está requerendo. E o que é deficiência para fins de BBC LOAS? Vamos lá. Depois a gente volta no critério de renda, tá? Aquele que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. O que é impedimento de longo prazo? Tá? Impedimento de longo prazo são aqueles que incapacitam a pessoa com a deficiência para a vida independente. Ela precisa de auxílio de terceiros, ela precisa de auxílio de ferramentas, de instrumentos, ela precisa de adaptações para poder exercer os atos mais elementares da vida. Só que a deficiência dela tem que ter no mínimo 2 anos, não de existência, mas de persistência. O que significa isso? Ela não pode cessar daqui a 2 anos, porque senão não vai ter direito ao BBC. É isso que lá o artigo 8º da portaria conjunta número 37 vem dizer, que aquela deficiência não pode ser resolvida em 2 anos. Ela tem que perdurar por mais de 2 anos. Por isso que criança pode ter o BBC LOAS, por exemplo, tá? Criança que acabou de nascer, por exemplo, que tem zika, enfim. A avaliação é feita pelo serviço social e pela perícia médica do INSS, tá? E ó, deficiência é diferente de incapacidade. Não confunda, tá? A deficiência, ela tem que impor barreiras que impedem a pessoa de participar dos atos mais elementares da vida, que impedem ela de prover o próprio sustento. Ela não consegue comer sozinha, ela não consegue se lavar sozinha, ela não consegue fazer higiene sozinha, ela não consegue namorar, por exemplo, ela não consegue pegar um ônibus, ela não consegue fazer N coisas. A incapacidade não, é para o trabalho a incapacidade. A deficiência, eu digo que ela também é para o trabalho, tá? Mas a gente com deficiência ficará sujeito à avaliação da deficiência e do grau de impedimento com base nos princípios da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, tá? É utilizada como instrumento a portaria número 2, a portaria conjunta número 2, que é aquele formulário que eu mostrei para vocês, tá? Quais são as barreiras que essa pessoa deve enfrentar? O conceito de barreiras a gente vai pegar lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá caracterizada por um déficit na comunicação social e comportamento de interesses fixos. E ela tem uma hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais, barulho, claridade. Contudo, as pessoas com diagnóstico de autismo têm sintomas bem diferentes, em diferentes densidades. Umas mais, outras menos, tá? E a gente vai usar a lei 12.764 de 2012, que é a lei que institui a Política Nacional da Pessoa com Autismo. Ela traz o conceito de deficiência para o autismo, ela traz quais são os padrões restritivos e repetitivos, e uma pessoa com deficiência, com autismo, é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos. Para todos os efeitos. Por isso que é importante, quando você pegar um caso de autismo, você pedir todas as avaliações de todos os médicos que ela passa, todos os profissionais, o psiquiatra, o psicólogo, a escola, a terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, a pediatra, a nutricionista.
curso gratuito de licitações. Se você quer fazer um curso gratuito de licitações e ainda... A nutricionista, isso é importante para mostrar qual é o nível de dependência que essa criança tem autismo, tá? Dando sulfites e decorrente de rompimento de barragem, bem como rendimentos. O uso digital, que não fecha contratos através da internet, não usa inteligência artificial no seu escritório. E está todo desorganizado. A mesa pilhada de documento e não sabe o que fazer. E a gente resolveu lançar um projeto que é um guia de suporte para casos reais do dia a dia e acelerador de crescimento do escritório de advocacia. E é o único programa hoje do Brasil que, além de te preparar para a prática, o que você vai enfrentar o INSS ponto a ponto, pau a pau, além de te mostrar a atuação judicial e administrativa, também ensina prospecção através de tráfego pago e tráfego orgânico e te ensina como usar a inteligência artificial. Te entrega a inteligência artificial para você fazer requerimentos como esse, para você preparar requerimentos como esse. Pessoal, eu estou fazendo o máximo possível, ó, são quase 10 horas da noite, estou fazendo o máximo possível para entregar 3 ou 4 técnicas aqui nesse curto espaço de tempo. Porém, existe um universo imenso de prática que eu já ensinei para mais de 20 mil advogados. E para algumas pessoas que estão aqui, faz sentido ter acesso a mais dessas técnicas, ter acesso a todo o meu conhecimento, a toda a prática previdenciária, tanto no administrativo como no judicial, ou no tráfego pago, ou na prospecção, ou na venda, ou na IA. E olha o que a gente vem recebendo de advogados que aplicaram esse método que vocês estão aprendendo hoje. Põe na tela aí para eles, olha o que a Cláudia mandou pra gente. Um dia desesperada, sem saber o que fazer, vi um vídeo do professor Tiago, aí me despertou quando ele disse que podemos trabalhar no administrativo. E foi aí que eu comecei e consegui clientes. Fiz 5 LOAs, todos foram concedidos. Bem rapidinho. E salário e maternidade também fiz alguns e tive êxito. O que me ajudou muito, porque com a grana entrando, pude organizar minhas contas e me deu mais vontade de continuar a estudar. Professor Tiago, passando aqui para lhe agradecer por todo o ensinamento que o senhor nos passa. Consegui fechar o contrato de BPC, que foi reconhecido já na via administrativa. E já está com data para pagamento, ou seja, já vou conseguir pagar o valor do curso. E ainda vou ficar com um dinheirinho bom para investir no Meta. Meta é o Facebook. Me empolguei, depois dessa vou seguir cada vez mais suas orientações. Pode tirar da tela aí para eles. Após a primeira aula, eu recebi várias mensagens aí no chat, perguntando se eu tenho um programa mais completo, um programa profundo para ensinar esse tipo de advocacia que a gente está mostrando até aqui para vocês. O fato é que tenho sim uma mentoria chamada ADV Prev, com acesso e atualização vitalícia, que ensina essa advocacia previdenciária que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando desde o começo, atuando especificamente em benefícios do regime geral de acordo com a reforma. E que ensina ainda como estruturar um escritório digital usando o tráfego pago para fazer anúncios no Google, Facebook, Instagram e fechar contato todos os dias. Essa é a promessa da nossa metodologia. Vocês querem subir de nível? Lembra da escadinha? Coloca aí na tela para eles. Vocês lembram da nossa escadinha? O próximo nível agora é CADV Prev. Esse é o próximo nível. Pode tirar da tela. Eu acho que esse método ele pode ser interessante para essas pessoas que estão aí no chat agora. Então eu quero mostrar a possibilidade de você ter acesso a esse método. Eu procurei passar o máximo de valor até aqui, mas o tempo é limitado, como eu falei. E planejamento e BPC é só a ponta do iceberg de oportunidades que vocês podem ter esse ano de 2026. E eu acredito, pessoal, que os advogados, principalmente quem está aqui hoje, precisa desse conhecimento agora, porque o mercado previdenciário está em alta. Vocês precisam aproveitar essa oportunidade, vai passar. E a concorrência ainda é pequena diante da demanda que a gente tem. E vocês precisam transformar sua advocacia em um negócio que fecha mais de 20, 30 contratos por mês, sem ficar escravo do seu escritório e de cliente chato. Eu sei disso. Perdendo essa oportunidade que eu estou trazendo para vocês, ou deixando para depois, você vai correr o risco de outros advogados te engolirem. Tanto no marketing, como na estruturação e escala do escritório de advocacia. E quando o seu concorrente está aí, ele não descansa para ter sucesso,
Você não pode ficar esperando cair do céu. Não tem como. O tempo está passando. Você já está avançado na advocacia previdenciária, mas não está tendo retorno. Está tendo poucos contratos. Está difícil usar indicação e placa. Ou você está começando agora e não quer errar. Só que com a nossa metodologia, é você quem escolhe o cliente. Com base no tráfego pago, você determina quantos contratos você vai fechar por mês. E economizar tempo, e economizar dinheiro. E a minha autoridade para te ensinar tudo isso é porque eu também tenho escritório de advocacia. Eu estou agora fazendo tráfego pago. Pode ir no Google, pode ir no Facebook, você vai ver os anúncios do meu escritório. Hoje eu gerencio uma equipe de advogados. Nós temos mais de 3 mil clientes na nossa carteira. Eu não fico sentado atrás de uma mesa brincando. Eu tenho escritório, eu tenho processo, eu faço atendimentos, eu ligo no 0800 135 do INSS, eu entro no INSS do cliente, eu entro no INSS digital, eu sou como você, porém nós entendemos o jogo do previdenciário. Eu também estou no campo de batalha, eu sei que funciona. E esse método ele vai te ajudar a aprender a advocacia previdenciária mais rápido, porque ele foca no conhecimento prático que liberta. Você vai ter acesso a hora que você quiser, por quanto tempo você quiser, ou seja, todo o meu conhecimento sendo atualizado todos os meses para você. São 13 anos de experiência prática na condução de todos os requerimentos administrativos e judiciais na palma da sua mão. Isso porque a gente trabalha 3 fundamentos na carreira do advogado previdenciarista. O primeiro fundamento é o conhecimento do direito material aplicado na prática, em todos os benefícios, para você sair do zero ao deferimento com segurança, para você atuar com segurança. Segundo fundamento é o marketing do seu escritório. Vamos trabalhar a comunicação do seu escritório, como você vai fazer a prospecção online e a criação de uma empresa, um escritório de advocacia preparado para receber precatórios e RPDs e faturar no mínimo 20 mil reais por mês, com 6 benefícios. E é uma atuação na esfera administrativa e judicial. E essa, pessoal, é a 7ª turma. São 3 anos desse projeto ousado que vai muito além de te ensinar a prática. Pela primeira vez no Brasil, É verdade que o Banco do Brasil vai abrir vaga em todo o Brasil para trabalhar 6 horas por dia, ganhando quase 100. É uma mentoria que ensina a fechar contrato todos os dias através da internet, estruturar um escritório digital para atendimento a nível Brasil, usar a inteligência artificial para poder acelerar os seus requerimentos. E é o primeiro treinamento de prática previdenciária do Brasil a te entregar 3 agentes jurídicos de ChatGPT para analisar PPP, analisar CNIS e analisar laudo pericial. E agora a gente tem um agente jurídico no WhatsApp, onde você manda lá o seu áudio com a sua dúvida, esse agente jurídico te responde a sua dúvida e faz até petição para você no WhatsApp. Essa é a nossa IA, Thiago, que você pode ter acesso. Mas amanhã eu falo mais sobre esse treinamento. Amanhã eu falo mais como você pode ter acesso a um mega desconto com mais 7 bônus na segunda-feira, dia 13, que é quando a gente vai abrir as inscrições. E eu garanto para você que a partir de amanhã você vai ficar sem dormir até segunda-feira, quando a gente revelar para você essa mega oferta desse treinamento, dessa mentoria DV Prévia. Show de bola? Beleza? Vamos lá, vamos finalizar aqui então a nossa aula e já fazer o quiz de perguntas e respostas e liberar o material, tá? O que pode ser deduzido da renda bruta familiar? Vamos lá, o que diz a lei? Serão deduzidos da renda bruta familiar exclusivamente os gastos com tratamentos de saúde, gastos médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, que não são disponibilizados gratuitamente nas redes de saúde, no SUS e no SUAS. O que diz a portaria número 34, tá? Os documentos a que se refere o parágrafo 4º ficarão condicionados à apresentação. Então, para eu conseguir esses descontos, para eu conseguir abater da renda bruta familiar, então vamos pegar o nosso exemplo aqui, ó, que a renda bruta familiar é R$700, a renda per capita, correto? A renda bruta familiar é R$2.100. Só que aqui a família gasta com medicamento, gasta com fralda, gasta com tratamento
de saúde, tá? Então eu preciso ver o que eu tenho de comprovante para abater desse valor da renda bruta familiar, desses R$ 2.100. Então o que eu preciso apresentar de documentação? Documentação médica que afirme que aquele tratamento é essencial para a vida, que aquele medicamento é essencial para a vida, que aquele alimento especial, vamos colocar aqui, ó, alimento especial, também é essencial para a vida. E existe uma tabela da portaria conjunta número 34, que é o anexo 1, que traz os valores fixos de desconto. Então, por exemplo, se eu quiser descontar medicamento que é gasto, eu só posso descontar R$ 45. Vai deduzir R$ 45. Alimento especial, R$ 121. Então eu tenho que colocar aqui, ó, o que eu vou deduzir? Vamos lá, alimento especial, R$ 121. Tá? Eu consigo deduzir R$ 121. Fraldas, vamos lá, fralda, eu consigo deduzir R$ 99. Tá? Outro medicamento aqui, ó, R$ 45. Então olha que interessante, nesse caso que a gente viu, eu vou conseguir reduzir a renda per capita até alcançar o quarto salário mínimo, comprovando os gastos com tudo isso aqui. Tratamento de saúde, tratamento tá aqui, ó, consultas e tratamentos médicos, R$ 90. Tá aqui, R$ 90. Então eu vou conseguir deduzir, vamos lá, ó, a renda agora com a dedução, ó, renda com a dedução, tá? Se a renda per capita é R$ 2.100, eu vou conseguir deduzir 45, 99, 90, 121. Vai para R$ 1.745. R$ 1.745. Esse é o valor que eu vou conseguir baixar a renda per capita. Vou dividir por 3 pessoas, que é o quê? A mãe, o pai e a criança, né? Vou deduzir aqui por 3, vou dividir por 3. 1.745 dividido por 3 vai dar R$ 581,88, tá? Tiago, ainda assim ultrapassa o critério de renda. Olha o que eu posso fazer. Olha o que diz a própria portaria. É facultada ao interessado a comprovação de que os gastos efetivos, que é fralda, medicamento e tudo mais, ultrapassam os valores médios utilizados, conforme o parágrafo 6º. Caso em que deverá apresentar recibos de cada um dos 12 meses anteriores ao requerimento. Então, por exemplo, se o gasto com medicamento ultrapassasse de R$ 21, vamos supor que ela gasta R$ 300 por mês com medicamento, com um alimento especial, em vez de ser R$ 21. Basta eu juntar os últimos 12 meses, que eu vou conseguir abater esses R$ 300. E aí eu abaixo mais ainda o critério de renda. Eu consigo baixar mais ainda o critério de renda. Olha que legal. Tiago, Bolsa Família do meu cliente suspendeu o benefício dele. O que eu faço? Você vai apresentar essa defesa aqui, ó, administrativa, tá? O que é essa defesa? Essa defesa é uma defesa móvel, que a gente vai precisar apresentar para o INSS para ele não cancelar o benefício. Por quê? Eu preciso provar que mesmo recebendo o Bolsa Família, o custo de vida, o custo que aquele beneficiário tem, é maior ainda, que tirando o Bolsa Família, que ele abrindo mão do Bolsa Família, a situação de miserabilidade dele vai piorar. Então eu vou mandar depois para vocês essa defesa completinha. Ó, pessoal, dentro da mentoria, eu entrego tudo isso aqui para os nossos alunos. Modelos, requerimentos, a IA, os prompts de ChatGPT, tudo, tá? Então, para a gente não gastar muito nosso tempo aqui, eu vou liberar esse modelo para vocês, que lá tem explicação de como você afasta o Bolsa Família da renda bruta familiar. Show de bola, pessoal! Vocês não têm ideia da energia que eu coloco para entregar isso aqui para vocês. Vocês não têm ideia. Porque eu quero ensinar tudo, só que o tempo não deixa. O tempo é crucial pra gente. Eu sei que você não pode mais perder tempo na advocacia. Por isso eu estou te dando uma oportunidade. Por isso que eu estou estendendo a mão para você, te mostrando uma metodologia para você poupar seu tempo, para você correr atrás de ter uma advocacia lucrativa na área previdenciária, para você conseguir advogar com segurança, uma advocacia leve, que você tenha felicidade de acordar de manhã, abrir o computador e saber o que vai ganhar, saber o que vai perder, que não vai perder de cliente, saber o que você precisa fazer naquele BPC, naquela aposentadoria, naquele salário família, naquele salário maternidade.
Quebrar a corrente ou não? Coloca aí no chat. Quebrei a corrente. Pessoal, o que vai rolar na nossa penúltima aula, a melhor aula do nosso evento vai ser amanhã. Salário maternidade com contribuição única. Contribuição trimestral. Requerimento do INSS ao vivo. Se der tudo certo, eu vou fazer o requerimento amanhã do salário maternidade. Recurso administrativo para o Conselho de Recursos. E o passo a passo do requerimento administrativo. E amanhã eu vou mostrar para vocês tudo da mentoria da VPrev, que pode te dar conhecimento de 12, 13 anos de experiência em poucas semanas na sua advocacia. Presentes da aula de amanhã: o modelo de requerimento e recurso administrativo, que é o salário maternidade, e o prêmio, que é o iPhone, para quem ganhar o kit de perguntas e respostas. E um presente surpresa, tá? Quem aí quer ser meu sócio? Fica ligado que amanhã eu vou explicar mais sobre essa história, tá? Atenção, as aulas só vão ficar disponíveis até domingo à meia-noite. Depois elas vão sair do ar, tá? Então não deixa para assistir a aula de amanhã gravada. Assista ao vivo. Eu vou dar um presente para quem estiver ao vivo amanhã, tá? Agora eu quero que você faça algumas coisas. Acabando essa aula, comenta aqui embaixo o que você achou da aula, para a gente melhorar o conteúdo para amanhã. Compartilhe esse link com outros advogados, com escritórios que você conhece, com grupos de WhatsApp da OAB que você conhece, com grupos de WhatsApp de outros cursos que você participa. Compartilhe esse link. Segue o nosso perfil, ativa o lembrete da aula assim que essa aula acabar. Então não fecha a página. Assim que essa aula acabar, o YouTube já vai te direcionar para a aula 3. E já deixa ela aberta, já ativa o lembrete, deixa uma curtida lá para eu saber que você teve acesso, beleza? O Gustavo vai liberar agora para vocês o material. Eu mandei o link do material aí no chat para vocês, que é a ficha de atendimento. Amanhã, quem estiver na live amanhã, às 9 horas da manhã, para eu tirar dúvidas, eu vou liberar o modelo de defesa administrativa de BBC LOA suspenso por conta do Bolsa Família. Show de bola? Beleza? Vamos pro nosso quiz. Vamos ver quem é que vai ganhar os R$1.000 hoje. Bora lá? Vamos lá então, pessoal. Vou dar o play no quiz aqui, ó. Gustavo vai liberar o link aí pra vocês também no chat, tá? É pra responder no chat, beleza? No chat não, aqui no quiz, ó. Bora lá. Enquanto isso eu vou bebendo uma aguinha aqui, ó.